Life depends on change and renewal. Oh, so that's it. You've been renewed, have you? I've been renewed, have I? That's it. I've been renewed. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e eu estou aqui com Thaís Alves hoje para dar as boas-vindas a Era Troughton, não é mesmo, Thaís? É o segundo doutor! Exatamente, e claro que para comemorar aí a chegada desse doutor novo, né, quando o primeiro doutor saiu, nós chamamos o Bárbara aqui para revisar Exato. essa saída. E agora que temos aí Patrick Troughton entrando, estamos convidados novamente. Lógico. Estamos aqui com Telo e Rodrigo, nossos queridos amigos lá do The Libraries Open. Digam oi, meninos. Olá, pessoas! Olá, amores! Então, trouxemos esses dois lindos aqui, por quê? Porque bem sei que o segundo doutor é o doutor favorito do Telo. Verdade? É o seu também, Rodrigo? Sim. Sim, então também. o doutor Olha favorito lá. deles dois. Então nada mais justo que a gente começar com pessoas que amam esse doutor aí de coração, né, cara? Ele quase perdeu pro Capaldi, mas ele ainda continua em primeiro lugar. Justo. O Capaldi também não tirou meu primeiro lugar, mas o Capaldi ele sempre chega muito perto de todo Exato. mundo, né, cara? Capaldi é jogo sujo, né, gente? E assim, vamos ser honestos que ele é o nosso doutor preferido até as páginas 22, porque assim, a gente, na série clássica, a gente tá no quarto doutor ainda. Justo. Não sabemos o que esperar do quinto, sexto, sétimo e oitavo. Espera chegar o sexto e o sétimo. Aí talvez vocês mudem de opinião. Mas, até o momento, ele é nosso doutor preferido. Mas sabe por que eu acho que isso mantém? Porque se ele é o favorito de vocês, com 4 episódios, o resto tudo recon, então... Pois é. Porque o doutor, vocês vão sentir muito isso, vocês estão aí em casa revisando com a gente, que vocês sabem que quando tem recon é sempre aquela luta, né? Aquela Dói. dor. Pois é, no primeiro doutor a gente sentiu só um gostinho disso, porque no segundo é praticamente tudo, cara. A BBC simplesmente ligou, foda-se, e falou: a gente precisa disso no futuro? Não. Deixa que a BBC do futuro se preocupe com isso, né? Exato. Não, mas é verdade, cara, é triste. A gente conta nos dedos às vezes que não é recon com o Ah, Troughton. sim, com certeza. No caso aí de Power of the Daleks, que é o arco que a gente vai revisar hoje, a gente tem a sorte que tem uma animação, Fizeram animação. mas é aquela animação da BBC, né? Essa da BBC. Daquele jeitão que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, não é nenhuma Ai, Pixar. gente, qualquer coisa melhor que aquelas cenas pausadas. Justo. Ah, não. Isso aí, Com veja o copo meio certeza, cheio, com exatamente. Nada é igual Marco Polo. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então é isso, nós vamos aí dar aquela parada, beber aquela água, dar aquela respirada e a gente já vai direto para Vulcano revisar aí este arco, o primeiro arco do segundo doutor, Power of the Daleks. É isso aí. Bem, então começamos aí o arco de hoje já seguindo de onde a gente parou a última vez, né? Que é justamente na cena de regeneração do A primeiro. regeneração. Aliás, da renovação, né? Desculpa, renovação. Do primeiro pro segundo, né? A Que é, renovação carismática do primeiro. não deixa de ser, né? Que ele fica mais garotão, ele fica mais Nossa, solto, né? é uma diferença, assim, é um dos principais motivos de eu gostar do Troughton, é como que muda o ritmo Sim. da interação das pessoas com o doutor. Ah, Sim, sim, com com certeza. certeza. Faz muita diferença. E é Faz muito muita maneiro diferença. que essa renovação, essa regeneração, ela também marca uma coisa que nunca aconteceu antes na série. Essa foi a primeira vez que ele regenerou, já é uma coisa. Mas as roupas dele regeneram juntos É verdade. com ele, né, cara? É verdade. Coisa que nunca foi explicada na série, eles nunca se deram o trabalho de explicar porque isso acontece, mas eu tenho a teoria que explica isso, faz todo sentido do Conta mundo. pra gente essa teoria. Por exemplo, vamos usar de exemplo o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico. Quando ele estica, as roupas esticam. Por quê? As roupas têm propriedades científicas dentro da roupa que ele botou pra esticar junto com ele. Sim. Beleza? Beleza. Ok. O que acontece? O primeiro doutor, ele saiu com aquelas roupas dele de Gallifrey. Aham. Se vocês morassem numa sociedade onde vocês podem mudar de corpo a qualquer minuto, vocês não criariam uma roupa que muda com você? Faz Até sentido. pra ajeitar tamanho, ajeitar o jeito que você quer ficar. Sei lá, sentido. tô indo pro trabalho em Gallifrey. Regenerei. Escorreguei, caí, quebrei o pescoço. Regenerei, eu preciso estar de roupa. Exatamente. Olha Você aí. não pode estar com uma roupa larga. Exato. Então o que eu acho? A roupa que o primeiro doutor tava usando era uma roupa de Gallifrey que, quando ele regenerou junto com ele. Tanto que... O algodão galifreano. né? alguma coisa assim, colhido pelas freiras cegas ali de Gallifrey. Isso. Exatamente. Ele tem um stretch especial. Exato, Isso. que regenera com ele. Beleza. Aí você fala, mas e aí? Mas por que daqui pra frente não aconteceu? Porque quando o segundo doutor é regenerado, ele é regenerado na marra. Então o terceiro, você vê que a roupa... O segundo tem 1,70m e pouco. O John Porter é um carvalhão gigante. Sim. E quando a gente vê ele caindo fora da TARDIS, a roupa tá do tamanho certinho pra ele. Então assim, ela não mudou de aparência, porque ele foi regenerado na marra, mas mudou o tamanho porque ele ficou mais alto.
E daí pra frente ele começou a usar a roupa da Terra, porque ele roubou a roupa Isso. do chuveiro da Unity. Exatamente. Inclusive, a gente não vai falar disso agora, mas já preparando vocês pra quando isso acontecer, é a melhor cena de escolha bom. de roupa do doutor É verdade, que já teve. sim. É, muito verdade. bom, é muito bom. Mas essa teoria não serve pra acessórios, né? Porque o anel... Ah, não, mas Verdade. mas é porque Muito bem- exatamente, eu tô muito falando das bem roupas apontado. só, exatamente. Muito bem apontado. É só o que é tecido, não é Ok, tecido. ok. Sapato é É tecido o também. algodão de Galifrey, não o metal de Galifrey. exato, faz entendeu? sentido. É, que é uma coisa importante, foi bom você puxado isso, né? O anel é uma coisa que a gente vai ver quando até agora na regeneração Da do Capaldi Jodie. pra Jodie, né, cara? Sim. Que é o que marca, a gente tem o Ben ali o tempo todo falando, não é o doutor, quer ver? Bota o anel, aí o anel cai. Tá vendo? Não é. Isso aqui é um teste bem imbecil, na verdade, né? Mostra aí que você é o doutor então, porra. É um teste tão imbecil quanto o próprio Ben. Mas, né? isso é uma coisa... Obrigada. Isso é uma coisa... Sim. Obrigada. Eu não sei o que Alguém acontece. me entende. Eu não sei o que acontece com o Ben, ele é irritado, ele parece um esquilo Ele vive irritado, né? pistola. Ele tá Sim. puto o tempo inteiro, 100% por qualquer pistola. motivo, Não. com qualquer pessoa. Milico, né? Milico não tem paz na vida, né? Não, cara? 100% pistola, gente. Eu falo, gente, Calma, a Polly cara. tão tranquilinha, boazinha ali. Não, o que você quer? Falo, gente, Ele é um vamos chihuahua. voltar. Não, e o tempo todo, vamos voltar pra tarde, vamos voltar pra tarde. Gente, quer ir Eu embora? tô com hora, eu tenho que entrar no navio, Pelo cara. amor de Deus, Mas é uma assim, máquina do tempo. Você já tá nessa há quantas aventuras? Você sabe que a gente só vai embora depois que a treta acabar. Ninguém vai embora agora. Para de encher o raio do Fica saco. Quieto, mano, que saco. Exatamente, porque quando a gente tem aí a cena da regeneração e tal, quando o doutor acorda, primeiro que ele tá loucão, fica um barulho Tá infernal. muito louco. Inclusive a gente também fica, um barulho horrível que fica tocando. E aí você vê que quando a mente dele acalma, ele acalma também, ele fala, passou. E ele começa louco, começa a mexer em baú e puxa casaco novo, e mexe em flauta, Bota mexe em casaco, luva, tira casaco. pega metal de Dalek, fica brincando, faz uma arruaça lá, e o Ben tá nessa de, não, doutor, e a Polly tá, não. A gente viu ele cair ali, deu uma luz e ele voltou. Só Você pode não ser viu ele. que ele falou que o corpo dele tava frágil, não sei o que, né? E ele pega também o espelhinho, né? Ele pega o Sim. espelho pra se ver e ver o Hartnell. Isso é muito maneiro. Muito bonitinho. Isso é muito maneiro. Deu saudade. A gente assistiu dessa vez a versão já com animação, né? E aí na animação tem o efeitinho ali, mas na versão original era uma foto do Hartnell, né? Isso, é uma foto que o Hartnell tirou previamente já, né? A produção já pediu, tira aí uma foto, meu filho. Vai precisar. Vai precisar. E aí eles usaram no episódio. O Hartnell não precisou voltar, não teve que assinar contrato. Não, Sim, já sim. tava pronto. Era foto de arquivo. Já né? tava pronto. E Aliás, falando da animação, a gente tava conversando aqui antes de começar, e eu fiquei surpreso porque existe então uma animação em PB e uma Isso. colorida. Exatamente. Isso. Quando a BBC liberou, tipo, a mídia física disso, você podia escolher no menu qual você queria. Se você queria em PB ou DVD. colorido. É. Ah, ok. Não é que são diferentes. Não. Isso, É igual, é a mesma Isso, coisa. inclusive, se É o repete. mesmo. É o Eu mesmo. pulei essa parte do menu do DVD. Olha só, pois é. É porque a gente botou já foi play direto. Né? É. No nosso Tava tão DVD, empolgado, apertei. No nosso DVD, a gente escolheu a versão colorida. Ah, entendi. Entendeu? É, porque Entendeu? a gente já tinha configurado já pra quando tocar no colorido. olha Porque essa é a tecnologia das Entendi, coisas. exato. Exatamente. Isso se repete até hoje, né? A gente vê que eles lançaram o Macra Terror há pouco tempo atrás e também você podia escolher tanto colorido quanto PB e isso é uma marca meio que do Isaac, mas eu admito que é meio esquisito ver... É estranho ver colorido. Segundo Sim. Doutor colorido. Porque, Sim. tipo, é a era do preto e branco, né? É. É Até estranho. porque vai ser esquisito, porque aí já no próximo, tudo bem que o próximo nem Recon Animada tem, né? Que é o Highlanders. É todo em PB e é uma bosta também, porque só tem foto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Força, guerreiro. Força Guerreiros, né? Força Guerreiro As Galifreanos. próximas semanas de vocês vão ser complicadas. Vão ser doídas. cara. Só vai melhorar quando o Jamie entrar. Então já é semana que vem, Que porque já aí é a o gente não vê próximo. direito. Pois é. Jamie esse que é o companion que fica mais tempo com o mesmo doutor, porque ele entra na segunda história, no segundo arco e sai no último. Sim. Né, cara? Isso é, nenhum outro companion fez isso. Melhor companheiro. Exatamente. Melhor companion. Ainda bem que ele vai entrar, porque o Ben... É. Né? Eu tava até falando, pô, a gente tinha a Dodo e o Steven, eles eram tão bacanas, tão legais, tão sussa, sabe? E aí eles vão embora, porque a BBC achou que eles não eram legais o suficiente. Aí, beleza, entra Ben e Polly, porque eles são a cara dos anos 60, né? Dos jovens da época, bababá. Bom A Michel. Polly sim, a Polly é legal, inclusive ela é bem esperta. Sim. Mas o Ben é muito chato, cara. Eu não sei se ele melhora, mas... Também. É porque eles são meio que um equilibra o outro, né? Um é
um é mais calmo, é mais legal, o outro é irritadão, tipo, ele é pra ser o homem de ação, só que é meio que demais, eu também sinto isso. Ele é pra ser tipo um Ian, até o próprio Steven, né? Porque ele é o homem de ação, em paralelo ao doutor, que é o cara do cérebro. Do cérebro. Mas, cara, não sei, não consigo. É estranho mesmo. Não, mas enfim, difícil. essa desconfiança do Ben, ela se dá muito também porque o doutor não ajuda, né? Enquanto esse primeiro arco, sempre que ele vai falar de alguma coisa que ele fez, ele se trata na terceira pessoa. Ele fala assim, olha essa adaga aqui do Saladino, o doutor, ele gostava de aventuras. Por que você tá falando de doutor? E ele nunca responde, tipo, para de falar na terceira pessoa, e ele finge que não ouviu, né, cara? Aquela coisa de, o doutor tinha um diário, né? Não tinha? Cadê? Bizarro. Pois é. E isso é até legal, umas coisinhas de detalhes, que ele cita até o arco Marco Polo. Sim. Ele fala, eu fui à China. Né? Tipo, e aí o Ben, putaço, tá, foda-se que você foi à China, não interessa, caguei. Ele nem sabe, né? Ele nem tava lá, sabe? Não era eu, porra! E no diário, eu lembro quando eu tava assistindo isso, eu fiquei meio assustado, porque no diário tá escrito 500 anos, diário de 500 anos. Eu achava que nessa época era menos. Não, é porque é até 500 anos, eu acho. Sei então. lá, tem páginas para até 500 anos. tá. Não sei, eu tô chutando. Essa coisa da idade do doutor fica meio É porque nebulosa, nessa altura né? do campeonato, eu não sei ao certo, vou ser bem sincero, mas eu sei que ele tem entre 400 e cacetada a 500 e cacetada. A gente tem que lembrar também pode ser que meio arredondado, assim. tiveram aqueles episódios em que ele envelheceu vários anos em pouco tempo. Mas aí ele não conta, né? Ah, não conta? Ele não Conta deve pra regeneração, Não, né? conta pro cansaço do corpo, né? Do cansaço físico, Mas não conta, tipo, em anos de vida dele. Acho que não conta. É Até verdade. porque ele que escreveu, então ele escreveria como o tempo que passou pra ele. Eu acho que verdade, assim, como é verdade. ali... Eu não acredito que todo ano ele renovasse a capa daquele negócio. Então acho que ele fez, tipo, alguma coisa assim, tipo... vai, 500 anos, foda-se. Em 500 anos eu completo isso aí. É que quando tá lá na academia de Galifrey, gente, eles te dão esse diarinho, né? Pra você completar até os seus 500 É tipo um trabalho de casa. Mentira, gente. É de Canon, viu? Pelo amor A de gente vai Deus. ver que esse lance do diário se repete também. Vai ter o diário de 700 e pouco mais pra frente, 600 e pouco, 1000 e pouco. Mas esse negócio da terceira pessoa e tudo mais, eu até fiquei me questionando um pouco, porque assim... Ok, primeira vez que isso acontece, a renovação e tal... Mas eu achei uma escolha de roteiro um pouco questionável. Porque eu acho que faria mais sentido você já convencer o público de cara que aquele é o doutor, sim, acabou, ponto final. Agora vocês vão ter que lidar com esse aqui. Só que eu acho que essa escolha de ele ficar falando dele na terceira pessoa e todo confuso, eu acho que é válida para um momento desse, né? Porque a gente sabe que todos os doutores ficam meio Zoados. confusos depois da Atrapalhadinhos, regeneração. Mas pro público, naquele momento, a primeira vez, eu acho que o mais importante era deixar claro que é o doutor, sim, e vai continuar tudo igual, só mudou o ator e a personalidade e tudo mais. Não Mas sei. eu sinto que isso é feito durante o arco. Eu acho que no primeiro episódio tem essa coisa dele falar o doutor, até porque do tipo, imagina que você é uma criança nos anos 60, você tá assistindo isso lá sentadinho, com a sua tia tomando um chá do lado. Tipo, sei lá, se ele fala, tipo, não, porque eu sou doutor e eu fiz isso. Aí a criança vai falar, não, você não é o doutor e você não fez isso. Demora as 4 semanas, as 6 semanas, até a pessoa falar, tipo, não, ele é o doutor. E vai acostumando pode você. ser. Sabe o que hoje a Doctor Who Magazine faz? Que é tipo, um ano antes He's de the estrear a Doctor. temporada, é Jodie Whittaker is the Doctor. É meio do tipo, já vai se preparando, porque isso vai acontecer. Aliás, esse episódio foi dirigido pelo David Whittaker, que é o pai da... Não, tô brincando. Não, mentira. É porque eu gosto... Aqui em Mentira. casa, geralmente, a gente chama ele de David, não somos parentes. Né? Whittaker not related. É, not related, né? Porque não é. A primeira vez que a gente viu também, a gente falou, caraca, que maneiro. Caraca, o David Whittaker, Whittaker. Que, inclusive, é legal você ter falado isso, esse é o primeiro arco da história com Daleks, que não é do nosso querido amigo Terry Nations. Que a Terry Nations chegou e falou, não, o David Whittaker é tranquilo, eu confio nele. Pode usar meus filhos. Inclusive, o Terry Nation só aparece nos créditos finais, o tipo... Criador do Daleks. Daleks Develop by Tipo, o Dalek foi criado pelo Terry Nation. Porque o Terry Nation, ele é tipo o pai que tem aquele pai possessivo. Que é assim, tipo, não, só eu escrevo Dalek. Na verdade, Terry Nation estava ocupado com outras coisas. Ele estava fazendo uma outra série já, porque ficou famoso por causa dos Daleks. Aí já estavam chamando o Terry Nation pra fazer um monte de outras coisas. E aí ele falou assim pra BBC, beleza, pode até trazer outro roteirista, mas só se for o David Whittaker.
Eu só confio Olha nele. só. Aí o David Whittaker foi lá, escreveu o roteiro e consultou o Nation em todos os passos do caminho. Então, assim, tipo, foi o Whittaker que escreveu, mas o Terry Nation olhou pra falar, ah, não, isso pode, isso não pode. Até porque esse arco, ele mexe... Tudo bem que a gente tá ainda tá muito no começo de tudo, da criação de toda a loja, do Dr. Who e tudo mais. Mas esse arco, ele mostra uma coisa que a gente não tinha visto antes, né? Que eram Daleks criando Daleks. Exato. Então isso mexe demais com toda a verdade do tipo... Beleza, não tem mais limite. Se eles não precisam de uma bomba nuclear ou de um cientista pra fazer, eles podem Uma se coisa criar. que eu não me lembro. É a primeira vez que mostra o Dalek Eu ia dentro, perguntar isso também. dentro do negócio, porque eu não me lembro de ter mostrado o A antes. gente vê, tipo, um pedacinho dele em Dalek. Inteiro é. Inteiro é. Você vê... Se bem que ele é bem rápido também, a gente não analisa ele, né? O The Daleks é só a garrinha. Aparece a patinha, A no patinha. primeiro arco deles. Mas inteiro, sim, é a primeira vez. E depois a gente vê explodido, mas a gente nunca viu o que tem dentro, né? Sim, é a primeira vez. Tem várias primeiras vezes nesse episódio, Sim, né, sim. na verdade. É verdade, né? Então, é bacana por conta de todos esses aspectos. Foi legal você falar de primeiras vezes, que eu já puxo já o negócio. Lembra que quando qual foi o arco que a gente tava revisando, que a gente falou de coisa de Star Trek também, que eu falei... nossa, Sempre tem Star teve Trek perpassando aqui, Teve um arco né? que a gente falou que a gente até mandei um abraço aos nossos amigos Trekkies, né? É verdade. Trekkies não, Trackers, Foi né? bem recente. Foi né? recente. Foi um tempo foi atrás, recente. exatamente. Em que a gente falou que, Dr. Who fez primeiro, tá não sei o quê. O planeta em que esse arco se passa é o planeta Vulcano, né? Ou Vulcan em inglês, né? E aí você pensa, peraí, já ouvi isso? Sei lá, de Jornada das Estrelas, do nosso querido amigo Spock. Quem fez primeiro? Eu sei que isso tá passando na cabeça de vocês. E aí a resposta é os dois. Porque o que acontece? O planeta Vulcano em Star Trek foi mencionado primeiro em Star Trek no episódio The Man Trap, que é de 8 de setembro de 66. Ou seja, 2 meses antes, mais ou menos, desse arco aparecer. Só que ele foi só falado. Em Doctor Who, que dias passou esse primeiro episódio, Thaís? 5 de novembro de 66. Em 5 de novembro de 66, ou seja, vamos colocar 2 meses aí pra fechar a conta, aparece o planeta Vulcano em Doctor Who. Só que o planeta Vulcano de Star Trek só foi aparecer em 67, em 15 de setembro de 67, no episódio chamado Amok Time. Então, assim, só pra entender a linha das coisas. O planeta Vulcano de Star Trek foi falado em 66. 2 meses depois, ainda em 66, apareceu um planeta Vulcano em Doctor Who. E em 67 apareceu o planeta Vulcano de Star Trek. Então, assim, por mais que em Star Trek tenha sido falado primeiro, o primeiro planeta Vulcano da cultura pop a aparecer foi de Doctor Who. E vou além, gente. Imagina, quanto tempo antes os caras começaram a escrever roteiros. Tipo, não tem nem como um ser referência ao outro. Coincidência. Extrema coincidência. Não tem como. E eu acabei de confirmar aqui, mas eu lembro que Vulcan também era um planeta hipotético, que as pessoas achavam que existia entre Mercúrio e o Sol. Caraca, eu não teria sabia mais disso. um planeta. Olha lá, que Eles legal. The chamariam 11th Vulcan. Planet. Oh! Olha, só. tem Olha Mondas, aí. agora tem o Vulcano. Eu não Tem sabia um monte. disso, que maneiro, cara. Olha aí. Sim, é um planeta hipotético que se supõe existir entre a órbita de Mercúrio e o Sol. Que loucura. Ele foi Olha. calculado mais ou menos pelo Urbain Le Verrier, Oui, oui, oui. que era um matemático francês do século XIX. Olha que bacana. Caraca, olha que Vai ver os caras pensaram assim, vou fazer o 10th Planet. Qual seria o 11th Planet? Tá aí. Cara, não. Foram faz sentido. pesquisar, né? Olha aí, que maneiro, Eles entraram cara. na Wikipédia. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, Que na gente. época se chamava Enciclopédia Britânica e era Barça ou La Larus Cultural. Larousse Larus Cultural. que vinha na É folha, verdade. né? Ou a Barça, se você tinha mais dinheiro. É verdade. Não, a Barça nunca teve lá em casa, mas também a não, Larousse tinha Larousse. tinha. A Larousse Várias capinhas Bordeaux. Vermelha, né? é. Bordeaux, não é exatamente. vermelha. tinha. Super bonito, ainda tem na casa da minha mãe, inclusive. Da minha mãe também. Com certeza. Mas enfim, estamos em Vulcan. O doutor já fez lá o show dele, já trocou de roupa, já botou o casaquinho novo, super largo, já pegou a flautinha dele. A melhor coisa. Não, eu gosto da. amo Eu essa gosto, mas eu imagino o saco cheio que o Ben devia estar, porque assim, doutor. Pi, 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 pi. Não, é. Tudo ele toca a flauta, o cara já tá estressado. Aí você fica o tempo todo. Pi, 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 pi. Eu quero ir embora! Me leva embora. Pelo amor de Deus! Não, mas eu gosto da recorder também, eu acho isso um detalhe muito maneiro. Eu acho que a flauta
é o primeiro elemento que estabelece a diferença dele com o Hartnell. Sim. E ficou, né, a gente já falou aqui antes, mas caso você não tenha ouvido os podcasts anteriores, né, era muito importante pro Hartnell que o Troughton fizesse um doutor diferente dele. Então ele falou, a gente vai falar, né, que rolou todo um processo de brainstorming pra criativo. chegar na ideia do Cosmic Hobo. Então como é que eu vou me definir, me diferenciar como esse Cosmic Hobo? Flautinha. Flautinha. Chapéu ridículo, chapéu Gente, de aquele chapéu cartola. também, maravilhoso. Porque Maravilhoso, tem uma coisa. gosto. Eu não sei se isso foi confirmado mesmo, mas assim, o que eu sinto muito do visual dele é que ele é totalmente inspirado nos Três Patetas. Porque assim, quando você pensa no Hartnell, é um ator mega sério, super, sabe? Tipo, todo mundo olhava pra aquele cara e falava. Tanto que A roupa a gente arrumada. até vê no especial contando sobre a história da série do O Gates. Adventure Space Adventure Time. Adventure Space in Time. Time. Que é tipo, foi até estranho quando as pessoas viram ele no papel de Doctor Who, porque ele fazia um velhinho que era rabugento, mas era amável. E ele na vida real não tinha nada de amável, ele era bem Ele é chato. durão. Ele era durão. E aí, tipo, eu acho que eles pensaram, o que a gente pode fazer pra ir o mais longe possível do velho rabugento? Vamos trazer uma pessoa bem mais jovem, que também era um ator conhecido e grande na época, e que vai ser um palhaço. E aí pegaram os maiores palhaços da época, que eram os Três Patetas. Olha, o cabelo do Troughton é igual do Moe dos Três Patetas. Sim. Aliás, eles até parecem um pouco. Sim, Mas uma exatamente. coisa que fez o Troughton inspirar muito foi o vagabundo, né? Do Chaplin. É Sim, muito. também. O lance das calças largas, o terno sobrando, tipo, pega na metade da mão dele. Mas tem aquela história também, não sei se eu tô inventando isso, gente. Eu acho que eu vi isso em algum lugar. Não tô louco. Né? Porque assim, em 1966 ainda rolava um pouco da Beatlemania na Inglaterra. Ah, e sim. tal. O cabelinho, Que o cabelinho teria uma O coisa cabelinho, assim. Sim. o cabelinho, com certeza. O cabelinho de corte de Beatles, né? Sim, existe também isso. Mas foi o que a Thaís falou, foi um processo gigante pra criar esse visual novo e toda essa personalidade nova desse doutor, que a gente vai ver que ele age de um jeito completamente diferente, né? Já pulando pro fim do episódio, mas enfim, do arco. Tudo Quando ele resolve o problema, todo mundo fica, você sabia? Ele, sabia? Fui eu que fiz? Não sei. Será que e eu aí, sabia? Aí o Ben, não, fala aí, mas foi você, né? Aí ele não responde, tipo, ele deixa, enquanto, se fosse o Hartnell, ele tinha falado, não, claro que eu fiz, eu puxei aqui, fiz não sei o quê. Esse não, ele tá bom, vê aí se eu fiz, foda-se, não quero saber. Sim. Ele é outra pegada, personalidade diferente, tudo diferente e ao mesmo tempo ainda é o mesmo cara. Ele responde do jeito dele, que é quando fala, não, doutor, mas fala, foi você. Ele pega a flautinha, toca. Aí vai embora. E vai embora. Exatamente. Então eu acho muito legal o uso da flauta nesse primeiro momento, nesse primeiro arco, porque define. É assim, tipo, o Hartnell não tocava flauta. Esse é o doutor que toca flauta. A gente vai ver o desenvolvimento dessa personalidade palhaça mais pra frente. Mas esse é o primeiro ponto de partida Sim. ali, sabe? Uma outra coisa também que a gente vai aprendendo, né, sobre ele ao longo do arco, que assim que ele sai, ele encontra um transeunte, assim, um carinha lá que tá com o bottom de... Como é que é a palavra mesmo? Agora eu não. É o Ah, examinador. Examinador. O Examinador. examinador de Posso só Vulcan. voltar um pouquinho Claro, pra por favor. trás? Claro. Antes dele sair da tarde, tem um Sim, negócio sim. que é muito legal. Que o Ben, ele tá já querendo sair. O Ben fala, mas você não vai nem conferir a atmosfera, É temperatura. verdade. Aí ele para, olha pra cima. Tá não sei quantos graus, a atmosfera é assim assado. Tem uns traços de mercúrio. É isso? Aí abre a É porta isso e que você sai. queria É saber? isso, Ben. Ele fala até o nome. Aí quando ele fala É o nome, isso, Ben. o Ben fica meio assim, tipo... Exatamente. Ah, peraí, ele falou meu porra. nome. Ele não tinha falado até agora, né? Que até a Polly vira e fala, você viu? Ele sabe seu nome. Mas você já tinha falado meu nome tantas vezes, vai saber. Mas sim, realmente. Fica a dúvida, né? Que ele é muito mais, tipo... prático, né? De Tipo, feelings. Não, Sim. ele vai ali, tá bom, tá, É isso. tá lá fora, tá sol, deve tá quente, deve dar pra usar casaco. E sai. É mais ou menos exatamente. assim, ele não vê a temperatura no celular. Então, E isso eu acho muito legal, que acho que é um dos primeiros momentos em que você começa a perceber que realmente ele não tem nada a ver, entre aspas, com Sim. a versão anterior dele. E ao mesmo tempo estabelece que ele conhece esses elementos. Que ele já tá acostumado a viajar e a perceber quais são os elementos quando ele chega num lugar novo. Sim. Então, tipo, ele é o doutor, sabe? É. Ele sabe do que ele tá falando. É. Então Pois é bem, bem legal. quando ele sai, ele encontra o carinha lá, o examinador, né? É assim, o cara aparece e toma um tiro. É tipo assim, sei lá, fui andar na, sei lá... Dá rolê na praia. Fui andar em Copacabana de Na madrugada praia com de o celular na mão, Mercúrio. sabe? Aí tomou um tiro e morreu. É assim, o doutor fala, oi, pum, morreu. Exato. E aí você não Mas vê um você não pouquinho vê ele mesmo regenerava de já, novo. já era John Ah, Pertwee ali. Pertwee. É. Você vê que ele nem entende, tipo, o cara aparece, ninguém vê de onde veio o tiro, a gente vê só a arma dando tiro ali.
E aí o doutor, você vê, ele não vai... Quem atirou? Não, ele olha o cara, ele vê que tem um bottom, ele pega o bottom pra ele. Não, e aí isso é uma outra coisa que marca também as diferenças, né? Que ele pega o bottom, aí ele vai no hábito, ele mete o óculos e ele vê que quando ele tá com óculos, tá tudo embaçado. Sim. E aí ele tira o óculos e ele vê, tipo, certinho. Aí ele não fala, ele só faz um... Do tipo, não preciso Não mais do preciso óculos. mais. Esse corpo não tá desse jeito E mais. você vê que a gente já viu um monte de histórias de regeneração ao longo da série. E vira e mexe tem essas coisinhas. Essas coisinhas tipo, ai, meu olho é diferente agora. Ai, eu enxergo diferente. Eu sinto gosto O diferente. gosto diferente. Tipo, os meus sentidos estão diferentes dos que eu tinha antes, né? No outro corpo. Eu sempre gosto de pegar de exemplo aquele quadrinho Happy Death Day, que tipo, só tinha até o 8º doutor na época, e era assim, os doutores se dividiam em pares malucos, misturados. E aí eu não tenho certeza, mas acho que é o 7 e o 4, um negócio assim. E eles estão, tipo, andando num planeta, batendo papo, ele fala assim, você anda comendo arenque? Ele fala, puta, não, tô alérgico a arenque. Ele, é mesmo? Olha aí, eu sou alérgico a macadâmia. Eu gostava tanto de macadâmia, eu não posso comer mais. Tipo, aí ele fala, é uma roleta russa, até as alergias mudam. Então, assim, tudo muda. Tudo muda. Que é muito legal, né? Ajuda a estabelecer, tipo, beleza, esse aqui não vai mais usar óculos. Muito provavelmente porque quem usava era o Hartman. Então, isso que eu ia falar, é um gap legal pra eles introduzirem coisas do próprio ator no negócio, porque como a gente sabe que eles não vivem só na série, tipo, eles fazem um monte de evento, vai um monte de lugar. É legal que pareça um pouco com o ator, porque ele vai ter que viver naquele papel 24 horas durante 3, 4 anos, então... Sim. É muito bacana. Muito bem, ele chega ali, o cara morre, ele já pega ali, né, o negocinho. Eu sou o examinador agora. Ele já pega aqui o negocinho, e niki isso acontece, já vem os caras atrás dele, né? Aí eles falam assim, tem esse homem aqui, e ele tem mais 2 companheiros junto com ele. E leva todo mundo lá pra base. Sim. Na base que a ação rola mais, né? Depois a gente vai descobrir O quem, tempo todo, né, quem na matou base. esse cara. Foi gente de dentro da base, né? Porque qual é o grande lance, assim, o plot geral? Dentro dessa base tem um poder político, entre aspas, e um poder militar. O poder militar está querendo tomar o poder pra si e virar o poder político e militar. Olha aí. Coincidência. Pois é, né? Olha Dr. Who... só. Nem é atual. Né? Hashtag crítica social foda. Crítica social foda. Tem várias críticas social foda nesse episódio. Enfim, aí a gente vai descobrir que o cara que matou o tal do... Eu esqueci. Examinador. É que é uma palavra esquisitaça. Porque isso, o né? doutor tá se passando pelo examinador ali, né? E aí você vê que o cara, o chefão ali militar, ele não entende, ele fica até meio assim, pô, mas não mandei matar esse cara. Ele não fala isso, né? Mas tipo, me falaram que matou esse cara. Como é que tem esse coisa está examinador errada, aqui? E aí ele já começa a ficar meio com o pé atrás com o doutor. Tipo, ele fica o tempo todo vendo o que o doutor tá fazendo, ele manda a gente pra ficar com o doutor. Tem aquele cara lá, qual o nome do carinha que eu falei? Tá gripado na animação. Ai, meu Deus, A esqueci. animação, todo mundo tem olheira, né? Todo mundo tá acabadaço na animação. A única que não tem olheira é a Polly. Todo mundo tá ela na é bolha maravilhosa. Todo mundo tá só no pó. É o Valmar. É o Valdemar, exatamente. Valdemar Você vê não, Valmar. Então, você vê, porque assim, o Valdemar, ele tá junto com outra mulher lá, que eu não lembro qual é o nome. É Janley. Jensen. A Jensen, ela tá do lado do cara lá do militarzão malvado. Sim, o Moff Tarkin. É o Moff Tarkin genérico e tá ajudando a minar os poderes políticos do outro cara. Isso, só que a gente não descobre isso logo. Do Hanson, exatamente. Do Hanson. A gente descobre isso depois, na realidade. É porque, na verdade, ela tá ajudando o Lesterson, que é o cientista. Sim, o louquinho. O loucaço. Ele tem cara de louco, né, cara? Sim, e depois piora. E depois que a gente descobre que ela tá mancomunada ali, né? Que ela é dos rebeldes. Sim. Não, do rebelde não. Ela é do Império, no caso, né? Os rebeldes é o outro lado. É verdade, é verdade. Então, o que acontece é o seguinte, se isso já não for... Isso já daria um problema suficiente pro arco, né? Só que pra piorar, o que acontece? Esse cientista louquinho, ele resolveu estudar um troço que eles acharam lá, que eram 3 Daleks. Caiu lá o foguete. Caiu o foguete. E é muito bom porque, assim, o começo do arco... Óbvio, você sabe que vai ter Dalek pelo nome do arco, né? Mas tá o doutor andando com os companheiros ali, não tá achando nada. Aí ele abre quando ele abre a porta, tem 3 Daleks pegando poeira, cheio de teia de aranha. Aí você vê que ele fica meio estatelado assim, ele... Polly, Ben, vem aqui. O que foi? Vem conhecer os Daleks. É só isso, né? E esse é, na verdade, o cliffhanger, né? Porque o primeiro episódio inteiro não aparece Dalek e eu... Caralho, aparece! Aparece Dalek, pelo amor de Deus! E aí ele encontra o foguete com os 3 Daleks ali no finalzinho. É a sala, né? É a sala que tá com o que tava dentro do foguete. É isso. Era tipo uma cabine. Uma cápsula, uma cápsula, sei lá. cápsula. E aí é a primeira vez que Ben e Polly veem os Daleks. Sim. E isso me lembra muito, porque qual é a dinâmica ali? Tem esses Daleks, e aí o cientista louquinho lá, ele tá
numa de estudar isso, que ele quer dar vida pra essas máquinas. Aí o doutor fala, não, mas não são máquinas, tem bicho aí dentro, são os Daleks, não sei o quê. Aí ele, Dalek, pô, nome legal, não sei o quê. Aí ele começa, ele bota uns transistores ali, um negócio pra dar choque no Dalek, aí o Dalek toma um choque da uva. Choque da uva, aí o Dalek meio que vai voltando, né? Aí ele vai voltando, mata um cara. Aí ele fala, opa, tira esse batedor de ovo daí, porque esse troço tá fazendo matar. E você vê que fica esse Dalek maneta o episódio inteiro, o arco inteiro, é né? maravilhoso. Que é o... O Dalek castrado, né? o Dalek capado, exatamente, Porque cara. ele só tem o desentupidor, ele não tem o batedorzinho. É, e eles acham que isso vai impedir o Dalek de fazer as Mas coisas. é porque o Dalek é bicho safado, cara. Ele fica nesse arco inteiro. Lógico. Em especial esse, o Manetinha, que ele fica falando assim, eu sou seu servo, eu te obedeço. E aí isso é o suficiente, tipo, olha, esse bicho acabou de matar um cara. Aí eu tirei o braço dele. Aí ele falou que obedece. Acho que deu certo. É isso que precisava. Tá de boa. Eu achei maravilhoso, porque os Daleks simplesmente enganaram todo mundo. Exato. Pensava, vamos enganar esse bando de trouxa até a gente ter energia suficiente É pra exatamente tomar o isso. lugar todo. Essa é a maravilhoso. atitude. Gente, É. eles foram tão absurdos na enganação que tinha o Dalek Maneta tava servindo as pessoas com uma bandejinha. Sim. Tipo, Ah, um Dalek essa cena é garçom. maravilhosa, Dalek Você quer um garçom. chazinho, senhor? Então, isso é bom você falar disso, porque essa dinâmica, né, do lance de, eu sou um humano e eu tô criando Daleks, ele é uma coisa minha, me lembra muito a dinâmica de Victor of the Daleks, lá da 5ª temporada, o episódio do Winston Churchill, que é o 11º Doutor, Winston Churchill, aí tem aquele cientista que criou o Dalek pra lutar na guerra, e depois a gente descobre que, na verdade, ele é um robô que os Daleks criaram pra fazer essa fachada. Mas o Dalek, ali o Ironside, né, que é o Dalek com os bolsinhos de roupinha de soldado, ele tá nessa de servir, ele tem a bandejinha que serve chá, e esse tem a bandejinha que serve água. O cientista acha que tá dominando a situação e na verdade tá sendo usado de trouxa ali pelos Daleks. Na verdade é tudo uma guerra sobre controle, né? Os humanos acham que controlam os Daleks. O Dalek sabe que ninguém controla eles. Aí os militares acham que estão controlando os rebeldes. E fica aquilo. E os militares acham que controlam os Daleks também, porque vai chegar uma hora que eles acham que os Daleks vão fazer o que eles querem. E na verdade os Daleks estão contra qualquer humano. É bom que eles não têm preconceito. Eu vou exterminar todo mundo. Todo mundo tem que ser como o Massa Dalek. todo mundo igual. Todo mundo tem que ser como o Dalek, porque tem que odiar todo mundo igual. Essa é a lição desse episódio, gente. O que eu acho melhor é que, assim, eu acho que é muito legal quando você vê eles trabalhando bem, tipo, com os Dalek, com o Cybermen. Porque tem um momento eu acho que é mais pra frente, o 3º ou 4º episódio, que o Dalek fala, mas vocês são humanos, por que vocês estão matando humanos? Crítica social foda! Na hora que isso aconteceu! E pior que a cena, ela é mó tensa, porque tá assim, isso é na hora que ela tá o Dalek Maneta com o Militarzão. Aí o Militarzão dá, o Grand Tarkin genérico, dá o braço de exterminar pra ele e fala assim, mata aquele cara. Santana, acabe com ela, que é pro governador. Aí o Dalek Maneta vai lá, ex-Maneta, dá o tiro e ele morre. Aí na hora que ele mata, o cara vai lá, tira o braço e fala, por que humanos matam humanos? Ele fala só isso. Aí o cara, não pergunte, vai fazer o que eu tô te mandando. Aí ele fala, eu obedeço, e sai. E realmente, cara, tipo, É genial. na cabeça de um Dalek faz sentido pra ele, do tipo, eu sou Dalek, então eu vou matar esse cara, ok. Aí tem aquela outra raça, eu vou matar também. Por quê? Porque eles não são Daleks, essa é a lógica, se não é Dalek eu mato. Mas esses filhos da puta estão matando entre si, estão me tirando meu trabalho, né? Basicamente Estão isso. facilitando minha vida, né, na realidade. Pelo menos Exato. é como eu vejo, assim, né? O time Tardes ali já chega com todo mundo desconfiando deles. Porque, tipo, esse cara é o examinador mesmo? Quem chamou ele aqui? Porque, na verdade, quem chamou o examinador foi o tal do Queen. Sim. E então, assim, isso causa um pouco de problema. Porque, tipo, por que você chamou o examinador da Terra? Porque você chamou alguém pra vir da Terra até aqui, sendo que a gente tá numa base no outro planeta. Tipo, a gente tá resolvendo as coisas aqui entre nós. Qual é o propósito desse cara aqui? Não, porque ele veio examinar, não sei o que lá. Então, já estão desconfiados. Ben e Polly também, né? Principalmente o Ben, a atitude dele também não ajuda muito. Sim. Então, o tempo todo eles são perseguidos. Chega uma hora que a Polly é pega. Isso é porque a atriz estava de férias. Eu imaginei. O Ela Ben, fica 2 episódios fora. Né? Um episódio ela e o Ben o outro, o seguinte. Isso é por causa da série dos atores, mas dentro do plot é porque eles estão respeitando as autoridades e tudo É que mais. eventualmente eles vão sendo presos, né, ao longo do arco. Isso. E eu gosto da atitude do doutor em relação a tudo isso, porque ele passa grande parte do arco também preso. Sim. Tem uma hora que ele é preso e tipo, caraca, o que ele vai fazer daí de dentro, né? Brincando com água. Fica brincando com o copinho, né? Fazendo barulho com o copinho. E eu tô aqui pensando, gente,
como ele vai resolver, se ele tá aí dentro, né? Mas eu gosto da forma como ele age dentro da prisão, porque se fosse o Hartnell já seria diferente. Ah, sim. O Hartnell ia tentar a todo custo convencer alguém, tentar convencer alguém. E o Troughton não. Ele tá tipo, de boa. Você quer me deixar preso? Me deixa. Você vê que tem uma hora que o cara abre a porta. Ele tá com a porta aberta e ele fica sentado esperando o cara. Sim. Tipo, ele não tá nem aí pra fugir. É outra atitude perante esse tipo de situação. Sim, entendeu? Eu acho legal que, assim, é isso que vocês falaram, o Hartnell começaria a fazer um discurso e tentaria convencer nas palavras e provavelmente funcionaria. Mas ele não, tipo, ele percebe que a porta tem um barulho sônico que abre. Aí ele pega o copo d'água e começa a tentar imitar o mesmo barulho sônico até que ele consegue. Igual a Sandra Bullock em Miss Simpatia. Exatamente, exatamente No igual. concurso de Miss dela era... Dr. Who estabelecendo as coisas novas. O show de talentos dela era tocar nos copos com água. Né? Ah, Que olha dependendo do nível de água faz um... Faz Sim, barulhos diferentes. Então, mas aí você para pra Basicamente pensar na Maravilhosa. qualidade dos objetos da prisão de Vulcan. Porque acontece? Pra fazer esse barulhinho tem que ser um copo de cristal. Sim. Ou seja, os prisioneiros de Vulcan bebem copos de cristal, amigo. Você tem que tratar bem seus prisioneiros, não é Não, verdade? é muito bom que o doutor ele é muito sacana, né? Porque assim, ele tá com o copo lá e tá fazendo barulho. Ele fala, puta, não tô conseguindo chegar no tom. Ou, vê água aí. Aí ele pede pro guarda, o guarda pega a água pra ele, dá. Aí ele fala, obrigado. E é com essa merda que ele sai da cela, né, cara? Então, eu sinto que ele funciona de um jeito mais, assim, por baixo dos panos. Sim, do que o Hartnell. O Hartnell, ele é mais combativo, ele tem uma atitude mais ativa. O Troughton já é mais ali que nas o Hartnell- encolhas. O Hartnell é o velho que sabe de tudo. E o Hartnell é o cara que não quer que você saiba que ele sabe. Então ele bota essa máscara de eu sou só o palhação, eu sou o bobão. O Troughton. O Troughton, eu troquei, né? Você trocou. O Troughton ele fica nessa, eu sou o palhação e tudo mais. E aí quando você menos espera, ele já resolveu tudo. Porque você tava mais se preocupando em não, tipo, não dá pra levar ele a sério. E aí ele já tá fazendo tudo, entendeu? Melhor doutor. Ele causa uma distração, né? É exatamente. diferente do Hartnell, é muito legal. Tá, durante todo esse embate, o que acontece é o seguinte, basicamente. O cientista tá lá louco tentando fazer essas coisas que ele nem sabe o nome reviver ou fazer elas funcionarem. Eles conseguem, né? Então eles acham ali que, somos seus servos, tira um negocinho que mata que tá tudo bem. E, eventualmente, essa coisa vai escalonando. Por quê? Porque tem uma hora em que não é só mais um Dalek. Aparecem mais 2 Daleks. E aí tem, inclusive, uma hora que chega mais um. Mais um, Aí tem uma hora que o doutor fala assim, então, porque eu vi 4 Daleks, você disse que era 3, agora tem 4. E aí? A conta que ele faz é muito boa, né? Porque ele, na verdade, essa hora é assim, tem uma hora que eles vão enfrentar, tipo, bater de frente com o Dalek Maneta, e aí sai o Dalek Maneta e sai mais 2, já com o batedor de ovo. Isso! Já com o exterminador ali. É. E aí, essa hora é muito boa que tá o doutor e o Ben só. Aí ele fala assim, Ben, seguinte, quando eu falar pra você corre que nem a porra de um coelho com a bunda pegando fogo. Mano. Corre, nego. A bunda porque... pegando fogo, você que eu acrescentou. adicionei, mas assim, corre como um coelho. Corre porque agora fedeu. E eles saem correndo. E nessa hora é a hora que vai ter. Tem a cena do extermínio dentro da sala do chefão lá do Milico lá. Do Tarkin. Do Tarkin. E aí o doutor fala: peraí, tinha um lá dentro. E a gente acabou de ver 3 passar. Então essa conta não tá fechando. Porque tem um a mais. Da onde veio? Então, o professor, né, o cientista, na verdade, é como se a criação dele saísse do controle, né? Porque... Criação entre aspas. Entre aspas. Não é criação, mas ele que deu o poder ali, porque a gente tem toda essa coisa de que a eletricidade estática dá o poder da vida a esses meio Daleks. Frankenstein, né? Então, assim, beleza, eu vou deixar esse aqui e ele vai servir a gente. E aí começa esse papo, né? Tipo, imagina, eles podem trabalhar nas minas, eles podem ser assim, se a gente conseguir fazer eles trabalharem pra gente, é perfeito, a gente controla eles, tá de boa. E de repente... começa a ter esse levante e o tempo todo o cientista tá assim, mas é maravilhoso, olha só, Ele vai tem pirando, mais né? deles. E aí você vai vendo que tá escalonando essa loucura, bicho. Tanto que é bizarro, porque tenta uma hora que eu comentei com o Rodrigo. Tipo, tem os 3, aí os Daleks pedem uma lista de materiais pra ele, ele vai lá e dá, e aparece um outro. Aí ele, mas não tem problema, eles só me pediram os materiais aqui. Quanto mais, melhor. E aí eu fiquei pensando, que materiais são esses que tiraram da onde... em Minas de Vulcan, Vulcan, né?
pra poder fazer um outro Dalek funcional e completo. Isso faz a gente pensar, né? Porque os Daleks em Skaro, eles são feitos de metal de Skaro, que é o Dalekânio. Dalekânio. Esse Dalek vulcaniano aí, esse Dalek vulcano, ele já é feito de uma outra parada, é uma outra liga material, metálica. E o Dalek da Jodie era feito Nossa, de lixo, exato. basicamente. De Sheffield. Então, mas exatamente, essa é a mesma parada, eles são feitos com o que tem ali. Mas é muito bom você ver a credulidade dos humanos, desse cientista, porque o lance que é assim, o cientista, eu sinto que ele vai ficando louco ao longo. Que assim, no começo ele não é tão maluco. Sim. Quando ele vê que o negócio que ele deu vida matou um cara e começou a criar outro, ele começa a pirar, que ele fala, não, eu fiz isso, vocês vão achar que eu sou louco, né? Aí o cara fala, não, ninguém tá falando que você é louco. Ele fala, não, eu sei que você tá achando que eu sou louco. Tipo, ele começa a pirar mesmo. Eu não sou maluco! Eu não sou maluco. Mas é essa pegada mesmo, porque ele tem uma hora que o Dalek, foi o que você falou, o Dalek pede e fala, tá bom, toma aí. Vê. E aí, na cabeça dele é o quê? Olha só como eu sou eficiente, o que eu criei tá criando mais coisas. Só que aí começa a morrer gente à torta direita e o cara vai endoidecendo, né, cara? Eu acho que assim, ele vê quase como uma coisa linda de se ver, porque no auge da loucura ali no final, ele já tá assim, é maravilhoso, eles vão substituir o homem, o Homo sapiens, é incrível, tipo, é o cara que é tão apaixonado pela ciência que até mesmo quando a coisa é destrutiva, pra ele é lindo. Que tem até aquele momento em que ele começa a falar, porque o tempo todo, enquanto os Daleks estão tentando enganar os humanos, eles ficam, eu sou seu servo, eu te obedeço. No final é o cientista que tá falando Exato. isso para os Daleks, né? Pra você ver como trocou, né, essa percepção das coisas. Crítica social foda. Pra caraca! Não, e você vê que no momento que ele fala isso, ele morre, né? Ele Sim, chega pro. exato. Ele manda pro Dalek, o Dalek dá um tiro nele e ele morre. Tipo, acabou o propósito dele. Porque ele até fala, não, eu vou servir vocês, eu sou um servo fiel, eu dei vida pra vocês. Aí ele fala, não, mas a gente não precisa mais de humano. Eu já criei um monte de Dalek, tá de boa, obrigado. Pum, matou, acabou. Outra coisa interessante que acontece, né, principalmente essa parte do eu obedeço, eu sou seu servo. Porque ao longo do episódio, você vê que as pessoas ali da base, conforme os Daleks vão ganhando vida e tudo mais, elas vão começando a ficar com medo. Aí, várias cenas mostram assim, essa pessoa tá com medo. Aí elas jogam alguma coisa pro Dalek falar. O Dalek fala, não, eu sou seu servo. E aí acalma a pessoa por dentro. Várias vezes. Chega uma hora que os Daleks viram paisagem, né? Eles estão lá passando pelos corredores. Qualquer coisa. Eles são E tá servos. tudo bem. Chega num ponto que eles estão tão confiando que eles estão falando dos planos que eles estão de Dominação. de dominação geral da base. E tem 3 Daleks atrás segurando jarra de água. Tipo, gente, acho que talvez não é o momento de discutir isso aqui. Cara, Vocês não estão se ligando. Mas é a regra do RPG de Star Wars. Quando você joga de droid, o que acontece? Ninguém nota você no cenário. Eu finjo que sou paisagem. Droid, você pode estar tacando fogo no lugar. Se você é um droid, vagabundo não nota. E ali eles já estão ali, tipo, eles são nossos servos. Dane-se, eles são os robôs. Tipo, não é falado na história, mas um dos trailers disse que essa história se passava em 2020. Então tamo próximo. Tamo próximo. Ano que vem partiu o Vulcan. No futuro. Esse é o futuro mesmo. Se essa é uma história de sci-fi no futuro, robô é normal. Pra eles é normal. Lembrando Eles estão que- em outro sim. planeta. Tipo, robô é normal. Lembrando que Dalek não é robô. Dalek Pra só usa uma eles. carapaça. Não, eu sei, mas é Pra porque assim, eles. vocês podem pensar, peraí, mas eles estão fazendo Dalek como? Porque, legal, eles são 3 lulinhas ali dentro da carapaça. Mas e os próximos? A gente vê que tem uma microfábrica de mutantes ali. Então, Pastel. é isso que eu fiquei muito Pastel. curioso, porque, como a gente comentou no início, é a primeira vez que a gente vê a forma orgânica em detalhes. Sim, o bicho. Né? Que aí os Daleks que estão montados já, eles vão lá num caldeirão. Parece tipo, um tacho de fritura. Caldo. Ele usa o negócio de fritura. Pastel. Pastel de Ele Dalek. usa escumadeirona ali, cara. É Ele igualzinho. troca o desentupidor pela escumadeira. Exatamente Isso. isso. Pra não pingar o óleo, ele dá aquela batidinha ainda. E assim. aí tira aquele troço lá, eles dão um choquinho e a forma orgânica volta a funcionar. Então, Começa a funcionar, né? Porque esse é o novo. mas pelo choque, o que eu senti, pelo menos assim, ele em momento algum ele deixa isso claro, mas o que eu entendi aquilo era uma nave Dalek, tipo, sei lá, uma nave de... Era um foguete Dalek. Invasão de uma nave de invasão que tinha aqueles 3 Daleks iniciais. Deve ter E caído lá tinham, e deu tudo errado. e tinham vários outros Daleks congelados ali naquele pedaço da nave. Porque eu entendi naquela hora que eles estavam descongelando e usando o Olha material que que eles pastel. pegaram
No óleo de Exato. pastel. Joga no óleo de pastel, dá um choque e pronto, viveu. É, mas é bem... Choquinho da uva, viveu, pronto. Quando eu assisti a primeira Próximo. vez, eu pensei algo por aí também. Porque parece... Porque a gente sabe, né, que o que são os Daleks? São os Kalids que foram geneticamente alterados. Ou por interferência direta do Davros, ou por conta da guerra, né? A gente sabe que... vamos lá. História Dalek 101. Tinha os Kalids... Iscaro. Tinha os Kalids e os Taus, eles conviviam num planeta só. Os Taus, eles eram a raça guerreira e os Kalids eram a raça de cientistas. Um dia teve um levante, os cientistas resolveram partir pra cima dos guerreiros, que eram os Taus, e tinha um cientista chamado Davros. Ele começou a engenhar, um deles, pegou um cara lá normal qualquer, começou a engenhar, fez um mutante, fez o primeiro Dalek, produção em massa fez um monte, teve a primeira guerra ali. O que aconteceu? Por conta da radiação da guerra, outros foram se mutando e virando outros Daleks. Então eu acho que eles não iam fazer um Dalek, não é tipo... maquininha de fazer sorvete de Eliana, saca? Ele devia ter um banco ali genético, como você falou. Eles só juntaram tudo, tipo, beleza. Pega um pouquinho desse Khaled aqui, um pouquinho disso aqui, pronto. Dá um choque, tá vivo. Sim. E aí realmente vem aqueles momentos em que a grande tristeza da Recon, né? Porque é muito, muito legal essas cenas da linha de produção. Né, eles colocando Montando, o né? montante Muito ali legal. dentro da carapaça, Muito aí legal. fecha a carapaça. Eu gosto aí que vem tem outro. uma linha de produção só dos desenvolvedores. batedores. Meu, é Sim. muito legal. E aí Muito legal. culmina naquela cena em que eles vão todos ficando prontos. Dalek número 9, pronto. Meu, Dalek isso é muito número foda. 10. Foda. E aí tem aquele take, assim, que vai dando aquele zoom out, que vai mostrando, tipo, dezenas de Daleks na... Uníssono, né? Berrando. O que não faz sentido, porque eles acabaram de falar, Dalek número 15, pronto. E tinha uns E aí 30 abre o negócio, lá, tipo, né? já tem 50, galera. Vocês perderam a conta. É porque cada um tava contando de 20 em 20, é por isso, entendeu? Mas tem uma coisa que eu acho legal até falar, que você tava comentando do Recon, da ilustração, que eu senti, eu não fui atrás das informações, mas eu senti que nessas ilustrações os Daleks são 3D Eles e são, os eles são. personagens são ilustrados. Então, inclusive, pra gente que manja um mínimo de animação, você consegue ver que os personagens humanoides, eles são tipo... Eles são Ele não- sprites. eles são sprites. E quando chega o Dalek, ele tem luz nele. Você vê, tipo, quando ele mexe, você vê que a luz tá mexendo no domo. É meio que o mesmo efeito do jogo do Naruto. É tipo um 3D que eles passam nas linhas, uma linha preta pra parecer que é um desenho. Mas claramente ele é muito mais É algo meio bem cel animado. shading, né? Meio por cel aí. shading. É. Dá pra ver que é diferente, mas eu não achei que ficou tão Não. absurdo. Não é ruim. Na verdade, eu achei que ficou bom. Não é diferente do ponto de ficar ruim. É diferente porque ia ser muito difícil eles fazerem a movimentação que o Dalek Exato. faz Em 2D. em 2D. Porque ele se mexe em 360, Exato, né, cara? sim, sim. É muito legal. E, óbvio, né, pro fim de curiosidades aí, na versão original, a BBC não tinha budgets pra 50 mil Daleks. Lógico que não. Deviam ser uns 3, 4 e o resto era bonecão de papelão. A gente tem umas imagens, que no site da BBC tem a foto novela, né, pra você ver o que sobrou. E aí tem essa cena da linha de produção. Aí você vê que tem os 4 Daleks principais, né, os 3 e um de costa. E os do fundo, se você prestar atenção, você vê que eles estão muito de frente pra ser 3D. Então, assim, é claramente um papelão. Trux. E uma coisa legal pra quem gosta de animação, às vezes as pessoas ficam desanimadas em esses arcos que são Recon, mas é muito legal esse arco porque mostra até, tipo, como que eles fazem um pouco isso. É muito legal que várias das cenas que eles fazem, você vê que são fotos e por cima da foto tem os desenhos e os 3Ds. Sim. Porque tem umas coisas, tipo, quando mostra até quando ele abre a porta tem os Daleks velhos, assim, todos empoeirados, tem uma teia de aranha que eu falei com o Rodrigo, isso é foto. Essa teia de aranha não tem como ter sido, tipo, Não tem textura pra isso, Não tem essa textura que eles poderiam fazer nessa ilustração. Ah, sim, com certeza. Eu acho que em termos de qualidade de animação, tá legal, tá ótimo. Não. Tá Disney? Pff, God, no. Mas tá bacana, dá pra acompanhar Salva bem o a vida. arco. Sim. E eu acho que a única coisa que me incomodou, que eu achei que ficou ruinzinho, expressão de rosto. Nossa, Sim. muito ruim. Sabe, parece tudo que duro, todos estão sempre sérios. Tipo, eu não vejo um sorriso da Polly, sabe? Eu não vejo Quando uma... tem, é meio artificial, né? É, tipo, a sobrancelha não mexe muito, não tem muito sorriso, ou... Eu não sei, é porque ficou A Polly- meio A Polly chapado. ficou muito esquisita. Parece que ela tá sempre com os dentes trincando, assim. É, entendeu? Tá nervosa. Tá nervosa. E o Ben... e o Ben...
Ele não tá com cara de Ben. Porque o Ele não Ben... parece o Michael Crazy, Não né? parece o Michael Crazy. Tipo, o Ben é um cara bonito. Ele é um jovem, um menino bonito. Jovem. Ele é o Josh Hutcherson lá da... Ele é o menino menino Pita Brad lá. O Pita Melark, O Pita Brad, dos Jogos é. Vorazes. Ele é um menino Exato. muito bonitinho. E na animação ele tá feio. Tá só o pó, Tá só o pó. bizarro. Olheira, tá com a cara funda, E é né? legal porque enquanto a gente tava assistindo, eu tava acompanhando a fotonovela no site, tá? Que eu sou dessas. Tem várias pessoas diferentes. A menina, que é ajudante lá do cientista, ela é mó bonita, cara. E a animação só deixou ela normal. Ok, é. Aham. E, claro, né, o Valdemar. O Valmar. O Valdemar parece que tem 60 anos. Você vê a foto, não, tem É um uns garoto, 40. Tipo, porra, pelo amor de Deus, sabe? É, esse não da qualidade de animação, a gente sempre dá essa leve criticada quando fala aqui, mas é porque a verdade é que a BBC não tá investindo rios de dinheiro nisso. É assim, Não. ó, a gente precisa vender esse Dinheiro troço. do contribuinte. É tipo assim, a gente não precisa... Mas mesmo que não fosse, a Big Finish não é dinheiro do contribuinte, né? Mas podia ser uma coisa... Porque já é feito por um estúdio third party, né? Já é um pessoal de fora. Mas a parada é assim, é o estúdio mais barato mesmo, é do tipo... A gente precisa comercializar esse troço porque tem fã enchendo o saco. Faz qualquer coisa só pra eles poderem ver o que tá acontecendo. Não é pra ser não é pra ganhar um festival de Cannes, sabe? Sim. É só pra ser uma parada rápida mesmo. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Claro. Sempre. Vou sair um pouquinho do tema, mas ainda é nisso de Recon e essas manda coisas. ver. Vocês sentem que seria desrespeitoso a memória dos atores? Fazer com outros atores? A gente, alguns arcos que são muito especiais, são muito marcantes, refazer com outros atores? Por exemplo, pegar um arco que seja muito legal do Hartnell, por exemplo, que foi perdido completamente, sei lá, Marco Polo. Que é um arco que, assim, tirando os 40 minutos de barulho de espada, a história é interessante. Sim. Tipo, refilmar ele com o Bradley. Vocês acham que seria desrespeitoso? Seria maravilhoso. Eu acho que seria muito bom, cara. A gente fala sobre isso constantemente. E a minha pergunta é sempre essa mesma. Por que eles ainda não fizeram com outros atores? Então, eu fico pensando se não é por uma questão do tipo... Eu não vou desrespeitar a atuação dos atores. Acho que não, porque eles já estão usando o Bradley pra fazer o Hartnell, por Então, mas exemplo. aí Então, mas parece ele que não, não existem. mas É. ele não repete cenas. Tá. E sempre quando ele tá fazendo, ele tá atuando como o Hartnell, que atuava como o primeiro. Ele não tá atuando como o primeiro. Sim. Entendi. Não, com certeza. É que eu acho que assim, mas as eu histórias acho que- novas, Ah. isso que ele falou faz sentido. Sim, Por não, exemplo, sim. as novas aventuras do primeiro doutor lá, que ele encontra o mestre e tudo mais. Essa história nunca existiu com o Hartnell. Então tudo bem. É solo não explorado. É. Agora, você refazer poderia gerar isso. Eu, particularmente, tipo assim, a opinião do Fred. Deveriam fazer. Não com Idem, mesma todos. coisa, eu acho concordo. que assim, poderia ser uma coisa, tipo, um evento gigante, do tipo. É porque, sabe o que é a merda também? Eles acham que eles podem encontrar esse arco em qualquer minuto. Então eles nunca vão fazer. Mas vamos supor que, não, bateu o martelo, nunca vai existir Marco Polo mesmo. Bradley, cacete. topa. Vai e refaz. Faz como se fosse um episódio de 40 minutos. Ao invés de fazer, tipo, Sim, 1 milhão de episódios de 20, lógico. um episódio de 40 minutos. E aí explica. No começo pode até colocar, tipo, isso é uma homenagem ao Hartnell, sabe? Alguma coisa do tipo. Já fizeram algo parecido. Não foi a BBC, foi uma faculdade Eu ia falar disso agora. do Mission to the Unknown. É. Que é um arco que não tem nem doutor nem companheiro. O Mission Mas Zero é sim, aquele já- que é um já episódio fizeram. só, lembra? Que é o que precede o... O Daleks Master Dalek Plan. Master Plan, exatamente. E é muito legal porque quem tá por trás da produção desse negócio tem essa faculdade, mas quem tá ajudando, agora já fizeram, né? Mas quem tava ajudando era o Nicholas Briggs Isso. e o menino Peter Purves ali, cara, que fazia o Steven, Steven, cara. saudades Eles Steven. eles ajudaram a galera da faculdade a fazer, e assim, e eles fizeram de um jeito muito maneiro, que eles não recriaram, tipo, como eles estavam pensando. Não, era assim. Como era feito? Era feito com uma cartolina aqui e um tubo, Então beleza. é a cartolina e o tubo. Ah, legal. Gente, que incrível É isso. bem... É maravilhoso. É assim, é pra ser Mambembe como era. Isso. Eu acho que não Eles não pé. quiseram fazer, tipo, nossa, vamos pegar o maior estúdio, vamos Não. usar... Não. Foi feito como Vamos foi feito. fazer como foi feito. É uma reprodução, não é Um remaster. Exato. É um porte, muito não um legal. remaster. É muito bacana. Eu vou ter uma pergunta também. Claro. Por favor. Existe, ou se não existir, o que vocês acham que é o critério pra pegar um arco perdido e fazer uma animação dessas que deve dar um belo trabalho, né? Então, eu vou ser sincero, eu não sei. Porque não é nem pela ordem. Porque assim, eles lançam tudo fora da... Por exemplo, em tese, deveria ter Highlanders. A gente não tem. E a gente Mas a não gente tem. tem Macra Terror. Então, eu acho que assim... Tem a ver com a qualidade do que sobrou também. Tá. Porque, O por material original, É, tipo, o qual... Eu imagino que seja isso, né? Qual o áudio que vai dar menos trabalho pra gente tratar? Aí Macra Terror? Então beleza, Macra Terror.
Agora entendeu? anunciaram o The Faceless Ones também, É. que tá lá depois, É. que é o final de Ben Eu acho que assim, eles vão fazendo. Vão fazendo aí. Uma hora eles vão matar todos e ter recon animado de tudo que falta, entendeu? Exatamente. Mas Marco Polo é um que eu acho que a animação não daria conta, né? Porque parece ser um arco maravilhoso. Mas eu vou te falar, esse é um arco, o Power of the Daleks, é um que, se não tiver animação, ia ser um saco. Ia ser Porque o muito arco é muito chato. bom, mas, excelente. mas você precisa estar vendo o que tá acontecendo, né, cara? Exatamente. É. Tem muita cena com silêncio, tem muita coisa que é só ação dos Daleks, então não tem... Aquela última cena que tá um tiroteio foda, Aham. como é que você vai saber quem tá atirando em quem? Não, e outra, Não tem como. tem coisa que só em movimento você vê que funciona. Porque, qual o lance, né? Já, vamos resumir, porque a real é que a história é bem simples, né? É assim, tem os militares, tem o governo e tem os Daleks. O galera que tá do lado do governador, tá todo mundo cagado de medo. E aí o Sim. governador chega pro militarzão lá, o Grand Moff Tarkin genérico e fala, querido, seguinte, as pessoas estão com medo dessa porra. Vamos desligar esses bichos antes que dê merda. Aí o militar fala, quem manda sou eu. Ele fala, eu sou o governador. Ele, ah é? Então eu vou te matar. Mata o cara e ele dá um golpe militar na É um cúpula ali. golpe militar. É um golpe militar real. Claríssimo. Ali na Claríssimo. estação. E aí os militares começam a tomar conta de tudo. Nisso, os Daleks aproveitam essa... Detalhe, que esse militar tá achando que os Daleks Trabalham são pra ele. como se fossem a guarda dele também. É militar junto. É. Entendeu? E aí os Daleks tem uma hora que fala, você tá achando isso, querido? Não, vamos começar... Só que não. Agora é o levante, é a hora que tem a linha de produção que tiver 1 milhão de Daleks, e esses 1 milhão de Daleks começam a sair e descer o raio da morte em todo mundo, né? Todo mundo que acha que os Daleks vão atirar, vão ficar do lado deles, não fica. Porque tem até uma hora que rola uma conversa ali entre a menina e o outro cara que fala assim, como é que eles vão saber quem tá do outro lado e quem tá do nosso? Pra você ver como uma Pra eles coisa todo mundo é igual. política é uma área tão cinzenta, tipo, não tem cara. Você não sabe quem tá de qual lado. Tipo, como é que a gente vai mostrar pros Daleks quem é quem? Não é E que na o Dalek não vê verdade, diferença. e pro Dalek é aquilo, né? Não tem preconceitos, mata todo mundo. Então entra nessa questão moral Pois é. também. E nessa hora do levante aí que começa a morrer gente, porque nisso o doutor tá por trás tentando dar um jeito de sanar ali, de desligar os Daleks. E detalhe né? que o doutor avisou. Tem isso também, que o doutor tá desde o começo. Gente, Desde o começo. vai dar bosta. Vai Aí o dar cientista, bosta. não vai não, aí o cientista morre. Aí, gente, matou o cara ali, vai dar bosta. Aí o militar, não, Vocês estão tá tudo vendo, né? certo. Vocês estão vendo, Aí quando né? dá bosta, o cientista fala, meu Deus, acho que deu bosta. Ah, você jura, amiga? Foi isso que o doutor falou, você jura? Porra! Pois é, e aí o doutor, você vê que ele tá o tempo todo maquinando como esses Daleks funcionam. Porque tem uma hora que é muito maneiro, que ele vê o Dalek andando, aí ele fala, pô, mas o chão não é de metal. Ou seja, isso é lá atrás, isso é de Daleks, né? Que ele fala assim, porque é o lance, lá em Skar, os Daleks eles são magnetizados ao chão. Só que o doutor já viu Daleks que não são magnetizados no chão lá no Dalek Invasion of Earth. Eles já andam na Terra normal. Até voar eles voam. Pois é. Então você vê que ele ainda tá meio que puxando a memória tudo que ele viu, né? E aí ele se liga mais pra frente que o que tá dando a força desses Daleks é a eletricidade, a estática e tudo mais. E ele tenta fazer a gambiarra num painel lá. Isso é muito bom, que ele tá mexendo, o Dalek tá vindo, ele tá mexendo. O Dalek chega, isso é muito bom, que ele literalmente desvia do raio da morte, né? Inclusive, ele é o único que consegue desviar dos raios dos Daleks, São- que ninguém mais consegue. Como é que é? Reflexo de Senhor do Tempo, né, cara? Né? Que é muito bom. O Dalek atira ali, abaixa. E agora você falou de reflexo do Senhor do Tempo. Várias vezes a gente acha que o Troughton vai ser atingido aí. Pá, Pertwee! Pá, a loja vai regenerar de novo! Pelo amor de Deus! Tem uma hora que dá, a cena é muito sacana também. Tem uma hora que dá um tiro e ele cai. Tipo, você escuta o barulho do tiro e você vê ele caindo. Aí você fala, pronto, morreu. Aí, é isso. Essa encarnação durou 40 minutos só. E aí é em outro cara, porque ele sempre desvia. Deveria ter uma história assim, né? Com uma... Chama Curse of Fatal Death. Isso que eu ia falar. Ah, mas peraí, né? Não, peraí não. Canônico. Aqui nessa casa não se respeita a Curse of Fatal Death. Não, se respeita muito porque é Joana Lâmina. Exatamente. Pois bem, aí nessa o Dalek vai pra tirar, o doutor desvia e o tiro pega exatamente no painel que o doutor tá querendo desativar. E é isso que dá o choque geral pra matar, começa a morrer Dalek em tudo que é lugar, né? Sim. Aqueles Daleks fabricados. Sim. E nessa hora tem uma cena que assim, é muito sutil, e se fosse só a Recon de foto, eu não lembro nem se tem essa cena na Recon de foto, pra ser sincero. Que assim, tem um casal com um bebezinho e o Dalek tá indo pra tirar, aí na hora que ele vai tirar ele explode. Sim. Nossa, eu não reparei nisso. Eu vou te falar que essa é a única cena que você lembra que é uma colônia e que tem civis ali, porque não apareceu mais nenhum.
Desculpa, Então, bem, mas é porque- bem assim, tem que colocar um civis, bota uma mulher com bebê. Não, mas Não sabe, tinha dinheiro pros figurantes. Exato. mas sabe o que eu acho? É porque a gente tava vendo a ação ali na parte de gestão do lugar, né? Tipo, era ou no laboratório do cientista, ou na prisão, ou ali na salinha da gerência do lugar. Agora, onde tinha casa, onde tinha refeitório, essas porra, a gente não via porque a ação não tava ali, faz A sentido. ação não tava ali. Só mas- que na hora que os Daleks tomam tudo, aí tem Dalek em tudo que é lugar. Tem lugar no Dalek no jardim, tem Dalek na cozinha, tem Dalek no banheiro, tem Dalek em tudo que é lugar. E quando eles começam a explodir, tem um Dalek, e se eu não me engano é até o Dalek que era o Maneta, que ele começa a gritar, aborta, deu errado, e bum, ele explode. Né? Então você vê assim que a real é que a solução foi até bem simples. Tem esse lugar que é o que é como se fosse a matriz do poder desses Daleks novos. A gente vai explodir aqui, por coincidência o próprio Dalek fez isso, é a justiça poética, né? E todos eles morrem. Nisso, e isso é muito legal também quando você vê como o ser humano ele funciona, também hashtag crise social foda. Porque o militarzão lá, o Gram of Tarkin genérico, ele tá hostage de um outro carinha, do Queen. Porque o Queen, ele, quando ele vê que os Daleks tomaram conta, ele vai lá, bota o Gramoff a gunpoint e fala assim, ó, seguinte, você vem comigo, porque essa merda toda tá acontecendo por causa de você é meu refém agora. Ele tá andando, quando os Daleks explodem, ele pega a arma do cara e ele, pronto, agora morreu os Daleks, eu vou voltar a tomar o poder, eu vou fazer tudo voltar pra ordem como eu queria. Então você vê assim, ele, na real, esse é um cara que ele tá sempre esperando uma brecha ali no status quo do lugar pra tentar ir pra cima. E nessa é óbvio que ele morre, porque também o episódio não ia deixar o vilão tomar conta, né, Que cara? vem o Valdemar e O Valdemar dá um mata tiro ele. nele. E é muito bom porque tipo, ele olha e ele fala, Valmar, e bum. Valmar! É muito maneiro, cara. Porque o Valmar, ninguém dava nada por ele também. E é ele que salva, e ajuda a salvar também, né, cara? E aí vem, assim, as coisas meio estranhas que ficam, mesmo com a Recon animada, é estranho, porque, tipo, ele grita, Valmar! E aí, tipo, fica o frame parado, porque eles não tinham dinheiro pra fazer a animação em outro ângulo que mostrasse ele atirando pela porta. E aí você fica... Tá, o Valmar atirou. eu tive o mesmo mas pensamento. ele atirou da onde? Essa bala deu Ele não curva. tá na cena. Tipo, nem tá aparecendo ele lá na cena. É. E ele foi atirado, tipo, de costas. Tipo, como ele viu o Valmar? Mas tudo bem. Detalhe. Ia ser legal se fosse gente. outra pessoa, né? Valmar! Aí mostra, tipo, não é o não, Valmar. não, não. É a mulher com o bebê. Não, tipo, é o bebê, né? o Tipo bebê. Simpson, é a Meg, né? É tipo, Valmar, Isso- tá passando o quê? Isso ia ser uma crítica social foda. O armamento das crianças hoje em dia. Não, tá vendo? Por isso a gente tem que armar todo mundo, porque a criança pode salvar, né? Caralho, Meu não. Deus, não. Não. Isso é uma brincadeira, não é verdade, gente. Tem que avisar, porque, né, hoje em dia a gente nunca Plaquinha do sarcasmo, né? Mas enfim, os Daleks são destruídos, o doutor vê que não tem mais o que fazer, ele fala, gente, vambora. A última fala é muito boa também, que ele fala, vambora antes que eles mandem a conta, porque tudo destruiu, né? Porque eu acho engraçado o seguinte. O eu acho legal que... Eu acho engraçado o seguinte. O doutor vai lá, resolve a porra toda, e os caras ainda falam, pô, você destruiu o laboratório inteiro, hein? Pô, vamos ter que reconstruir a base inteira aqui, hein? E por isso que ele fala isso, né? Tipo, não, vambora que daqui a pouco eles vão mandar as contas pra gente pagar, porque a gente que destruiu o negócio todo aqui. Tipo, caralho, eu livrei vocês, eu salvei suas vidas. Pô. Então, mas essa hora é muito bom, porque, se eu não me engano, até o Valdemar que fala isso, que ele chega na sala e tá o doutor com os companions já, ele fala, você extrapolou a energia dali, você fez dar um curto-circuito, aí ele fala, foi? Eu fiz? É aquilo que a gente tava falando antes, né? E você fica realmente na dúvida, será que ele tá futucando ali até, tipo, vou mexer aqui, ver se dá alguma coisa, e por sorte o Dalek atirou, ou ele já tava ali, tipo, eu vou ficar aqui porque o Dalek vai atirar em mim, eu vou desviar, vai pegar e vai dar jeito. A gente não tem 200% de certeza, entendeu? E isso é bacana nesse doutor, porque ele faz você ficar na dúvida também. Porque aí ele fala assim, não sei, fui eu? Foi isso que aconteceu? E aí o pessoal da base fica, mas foi, não foi? Aí, vamos cobrar eles vão embora. Quando eles estão no caminho, que é o que o Ben pergunta, mas você fez, né? E ele fala, eu fiz? Não sei, né? Deixa eu tocar minha flautinha aqui. Começa a tocar lá a musiquinha dele, eles entram na Com tarde. aquele chapéu maravilhoso. Maravilhoso, gosto. Stovepipe hat, né? Gosto É muito. cartola de chaminé, né? Sim. Gosto muito. E aí eles entram na tarde e o episódio acaba, mas é o cliffhanger mais maneiro de todos, que é assim, Tardes vai embora, tem só a carcaça de Dalek jogada ali. Aí quando a Tardes vai embora, o olhinho do Dalek dá aquela mexida. Maravilhoso! Ou seja, tem Eu Dalek amei. nesse lugar ainda. Esses Daleks ainda estão lá e eles sabem se reproduzir, que é pior. Exato. Eu achei engraçado que depois que explode a unidade de energia lá, não sei o que, o cara fala, nossa, mas agora a gente não vai ter mais energia pra nada, vai levar meses pra arrumar isso. Eu fiquei pensando, tá, mas
que adianta também? Porque morreu todo mundo daquele lugar. Sobrou o quê? 3 pessoas. Então, mas pelo que eles falam, sobraram as pessoas do interior, igual o Fred tava falando. É. Que a coisa toda aconteceu ali no centro, na capital. É. Então tem mais gente em volta, teoricamente. E aí agora, tipo, o Kim e o Valdemar viraram meio que, tipo, o casal fundador da colônia nova. É, mas tipo, Amo, gostei. o Queen e o Mas é Valdemar. É verdade, né? Porque a menina Meu que chip andava é com o aquele. Valdemar morreu. Morreu. Esqueci o nome dela, o nome esquisito. Jensen. A Jensen, a Joy. Funke Jensen, ali Funke ela Jensen morre. morreu. Porque ela era o parzinho do Valdemar, agora só sobrou o Queen e o Valdemar. O Queen e o Valdemar E viraram sabe, o casal e fundador. sabe o que é The Power of the Daleks? O começo de uma história de amor. Vejam Sim. vocês. Olha lá. Entre Queen e Valdemar. Quem Uma nova diria? nação surgindo. É verdade, cara. Valdomiro. O Valdomiro. No começo tinha Queen e Valdemar, né, cara? E eu acho que essa coisa do Dalek levantar o olhinho no final é mais ou menos assim. Ainda vai ter Dalek, tá, gente? É, Pode sim. continuar assistindo. Sim, com Porque certeza. esse doutor é novo, mas os Daleks E voltaram. sabe uma coisa que eu pensei? Dessa coisa de provar que os Daleks são... Né, tipo, eles ainda existem, eles ainda vão ser uma ameaça. Pra talvez impedir o medo das pessoas de achar que eles iam substituir os Daleks pelo Cybermen. Que foi o É, último arco. Porque, assim, é um conceito completamente diferente, hoje a gente percebe, mas assim, pra quem tá vendo naquela época é meio que igual. Coisas vivas, presas dentro de máquinas, que É. não tem sentimentos e tal. Então acho que foi meio uma coisa, a gente não desistiu dos Daleks, ainda vai ter. Porque as pessoas eram malucas com Daleks, eles não iam acabar Sim. com eles. Né? Até porque se você termina, matou os Daleks, podiam pensar justamente isso, né? Tipo, pô, legal, fizeram episódio pra dar cabo dos Daleks, né? É. E aí, realmente, essa olhadinha é bem pra isso, tipo, gente, tranquiliza, Tem daqui a pouco mais. eles voltam. Sim. E quando você for pensar, até o fato do primeiro arco desse doutor ser com Dalek é muitas pra tranquilizar a galera. Do tipo, gente, mudou, tá? Mas ó, tem Dalek aqui. Certas Fica coisas nunca mudam. As Exato. coisas que vocês amam estão todas aqui. Olha a Tardes aqui, olha os Daleks exatamente. aqui. Os Companions tá tudo aqui. bem. Sim. É. E é mais uma construção do Dalek sendo o grande inimigo do Doutor. Tipo, o Doutor é o arquirrival dos Daleks. Foi tipo, sobrou um e aí, tipo, o Doutor vindo, maldito! Exatamente. sabe? Tipo, E não importa quem seja o doutor, os Daleks vão estar ali sendo Exato. os principais inimigos. Que isso é muito importante, né? Ó, a gente trocou o ator. Não é mais o Hartnell. Hartnell, que vocês amavam, né? As crianças amavam Hartnell. Mas, olha só, esse cara também é o doutor e vai Também ter tem Dalek. Dalek, Então, beleza. E continua assim até hoje, né, gente? Sim. É. A Jory só teve aqui um episódio. Foi um especial de Natal. Foi o especial de Natal. De Ano Novo. De fim de ano. De Ano verdade. Novo, aliás. Demorou, mas aconteceu. Tipo, Sim. A primeira temporada dela já tem Dalek ali também. Você vê que tem doutor que não enfrenta Cybermen. Por exemplo, o terceiro, você para pensar que o terceiro não enfrentou Cybermen. né? A gente vê ele enfrentando Cybermen em mídias alternativas, né? O livro, O o nono também quadrinho. É verdade. O nome também não. Mas eu tô puxando o terceiro porque, assim, a nossa cabeça, ela meio que faz essa memória falsa de tipo, todo doutor enfrentou Cybermen. O terceiro não enfrenta Cybermen. E a era dele é cheia de Dalek que funciona bem pra caramba. é ele cheio fica de bastante Nestine tempo. e Dalek. Ele enfrenta os Nestine acho que 3 ou 2 vezes. É por aí. E aí você vê que, tipo, um doutor ele consegue sustentar sem Cybermen até. Mas sem sem Dalek, Dalek? amigo. Não. Não bota um Dalek na temporada pra ver. Acontece que nem aconteceu na última. Aham. Que ficou, todo mundo falou, pô, legal, vocês tiraram o Dalek pra mostrar o bicho com dente na cara, que foi uma porcaria de história. Entendeu? Ou se tivesse trazido pelo menos o Cyberman ou o Mestre. Mas o Mestre já tinha acabado de aparecer, né? Ficam entre os três. É Dalek, Cyberman e Mestre. Tem que ter pelo menos um deles, né, cara? Sim, sem O dúvida. terceiro doutor foi basicamente a era do mestre. Do Mestre. Introdução do Mestre. Mestre Dalek, mestre com Nestene Nestene. e Nestene sozinho. Aham. Exatamente. Agora, uma outra coisa também que vocês estavam falando desse pessoas antes de era o medo, eles não matarem os Daleks, né? Porque a galera pode achar que vai mudar pro Cybermen e tal. Tem uma história engraçada, assim. Na época, já tinha quadrinhos de Doctor Who, né, nessa época. Eles eram publicados por aquela TV Action, TV Comics. Eram quadrinhos, era tipo uma revistinha que vinha com história de quadrinhos de coisas que passavam na TV, né? E aí, beleza. Tinha lá a história com o primeiro doutor, só que era o lance. Eles tinham os direitos do primeiro doutor, do doutor, na verdade, e da TARDIS. Mas eles não tinham os direitos dos Companions, nem dos Daleks. Gente. E aí o que eles faziam? Eles criaram 2 Companions para as histórias, que eram 2 netos do doutor. Não era a Susan, era Gillan e uma outra menina lá, era um casal. E aí tinha tanto a história do primeiro, quanto do segundo com esse casal de netos dele. Só qual o lance? Eles iam fazer histórias com Daleks. Só que o Terry Nation chegou e falou, me paga. Aí ele falou, pô, mas a gente
é quadrinho pra criança, não tem dinheiro. Tá bom, não tem dinheiro, não tem Dalek. Eles falam, tá bom, então eu vou criar o meu Dalek. E aí eles criaram um robô genérico, robô vilão genérico, que era o Dalek. E ficou essa porra, esse era tipo o vilão desses quadrinhos. Anos mais tarde, quando eles conseguiram, o Turnage abriu mão e falou, tá bom, vai, eu vendo mais barato pra vocês. Eles conseguiram os direitos dos Daleks. O que eles fizeram? Publicaram uma história onde os Daleks matavam todos esses robôs. Muito Maravilhoso. É muito assim, olha, quem manda aqui, o dono da festa chegou de verdade, pode tirar o resto. Pode ir embora, gente. Acabou esse robô, A gente não tem mais. precisa mais de vocês. É muito Tchau. bom. Mas enfim, isso foi mais curiosidade sobre Daleks, sobre a importância dos Daleks, né? Mas não é sobre Power of the Daleks, que tem um monte de curiosidade. Com certeza, sempre tem, né, gente? Então, por favor, puxe aí a primeira. Então, vamos lá. Esse arco foi televisionado de 5 de novembro a 10 de dezembro de 66, então passou o terceiro aniversário da série. É verdade. E também ele foi aí, apesar de ser o primeiro, assim, vamos lembrar isso, apesar de ser o primeiro arco do Segundo Doutor, ele não é o primeiro episódio da quarta temporada. O primeiro arco, né? Ele é o terceiro arco da quarta temporada. Já da quarta temporada. Nosso roteirista, como a gente falou, é o David Whittaker com um co-roteirista que não foi acreditado, que é o Dennis Spooner. Porra, BBC. Ai, só cabia um nome na legenda. Vamos A gente não acredita dela Derbyshire mesmo? Já pode... A música desse episódio foi chupada, roubada, reusada Pegada emprestada pra sempre, sem intenção de devolver. dos arcos do The Daleks e Daleks Master Plan. Ah, então tudo bem. Então tá tudo em casa. Tá Se tudo você- bem. Se você tira um objeto da cozinha e bota pra sala, você não tá roubando, você tá só reposicionando, tá tudo certo. Exatamente. Em toda a história da série clássica, toda vez que um Doutor regenerou, era um arco de 4 episódios. Exceto esse. Esse é o único com 6 episódios. O segundo Todos os próximos vão ser com 4 episódios. o diferentão do rolê. Exatamente. E, graças a Deus, né, a BBC tava dando pulos de alegria. Por quê? Porque a audiência desse episódio foi boa. É verdade, a gente tá saindo aí de uma baixa audiência, vocês que escutam review, a Thaís sempre fala, a gente tava aí num vale de tipo 4 milhões e pouco, nem chegava a 5 às vezes, né, cara? Sim, tava foda, E cara. nesse arco, cara, decolou, bicho. Acho que por conta dos Daleks e por conta da curiosidade de um novo ator, eles conseguiram bater aí 7.9, 8, 7.5, quer dizer, aumentou legal a audiência. E como a gente comentou, o Troughton, na época, ele tava muito em alta, né? Ele era o Sim. Robin Hood, então, tipo... Ele era meio galanzão também. Sim. Ele é um cara muito bonito, né? Você vê que ele era famoso por coisa de rádio, né? Ele fazia muita coisa no rádio, ele fazia o Robin Hood, como você bem lembrou. E a BBC, ela investiu pesado em marketing na época. Sim. Você vê que tinha trailer, eles anunciaram isso. Então, assim, eles estavam massificando. Gente, o Hartnell está saindo, vai entrar esse cara. Vai entrar, olha esse cara, olha o trabalho dele aqui, olha o trabalho dele aqui. Tipo, todo mundo, foi o que você falou, todo mundo tava interessado em ver o que cacetes era ele. Acho que mesmo quem não acompanhava de fato o Dr. Who ficou pelo menos curioso pra ver o que ia acontecer. Exato, porque isso era o tipo de coisa que, assim, recasting não é uma exclusividade de Doctor Who. Diversas séries têm recasting, séries que a gente cresceu assistindo. O Maluco no Pedaço teve recasting da Tia Vivian, e assim, um episódio é uma, na outra é outra, eles fazem uma piada tipo, ó, você mudou cor de cabelo, e é isso. E entenda aí que de personagens que existem sumirem, e não sei mais falar sobre isso. Doctor Who, no entanto, foi a primeira que deu uma justificativa pra isso acontecer plausível na série. E eu acho que sim, eu acho que entra nisso, porque o Hartnell tinha muito esse medo. Vão fazer um recasting meu, e é isso. E não vai ter explicação. E aí você atiça a curiosidade de todo mundo quando você fala assim, não é do nada. Tem um processo aqui científico, tem sci-fi embaixo disso, sabe? Sim. A E galera também fica. a gente não jogou fora tudo que aconteceu, né? Exato. Do, tipo, trocou o ator e não é como se fosse do tipo, tá começando do zero. Não, os Companions continuam. Não é um reboot, né? Exato. Uma coisa que aconteceu quando o Troughton chegou lá pra gravar, né? Tipo, é o novo ator, não sei o quê. Aí a Neck Wills e o Michael Crazy usaram camisetas dizendo Come back, Bill Hartnell, always forgiven. Caraca, que vacilo, Que que shade é esse, vacilo, cara? bicho. De graça! Que Não, coisa- mas era zoeira, era de zoeira, era de brinks. Não, mas se eu chego num trabalho novo, pra substituir um cara e nego gente, faz... eu ia ficar deprimido. Não, é muito shade, cara. Que Ainda maldade. bem que vai sair, chato do caralho. Vai entrar o Jamie, aquilo é companion bom. Aquilo que é Companion, Aquilo é seu qualidade. bostinha, seu chato. Sim. Seu bosta. Olha esses sentimentos aqui à flor da pele. Na real, a Neck Wills gostou de trabalhar mais com o Troughton do que com o Bill Hartnell. Ela sempre fala isso, que o Gente, Troughton mas- era muito mais legal. Devia ser muito mais fácil trabalhar com ele, né? Era uma... Primeiro que ele
É engraçado, a gente fala assim, ele era muito mais novo, ele não era tão mais novo assim, é que o Hartnell ele era envelhecidão mesmo, mas ele era uma pessoa muito mais tranquila, aparentemente. Ele era... Dizem que o Troughton ele era um cara muito profissionalzão, assim, ele... Apesar de ser loucão no papel, ele era um cara muito sério na vida real, tipo, ele era muito... Ele, como era de teatro... Centrado, focado. Você vê que ele entrou E muito bonito. Sim, ele entrou aí com um contrato pra um tanto certo de arcos. 4, né? Mas ele tem um negócio que até hoje é chamado de regra de Troughton, né? Que é tipo, fique um tempo determinado naquele papel, não se deixe marcar e saia, porque sua carreira existe lá fora. O Tom Baker não recebeu esse memorando. Não, a maioria dos autores não liga pra essa regra. Você vê que o Peter Davison, ele fala isso, que ele segue a regra de Troughton. Sim. Mas tem muita gente que não, que abraça, se me deixa, o Capaldi deixar você ficar 40 anos, ele ficava. É porque ele que falou, Podia ter ficado. Tá na hora de eu sair, vou sair. bem que eu amo a Jodie, se eu não mas- sair agora, eu não saio mais. É Meu de- problema é, eu amo a Jodie, mas Capaldi volta. Volta, Capaldão! Ninguém tem que voltar pra ter um episódio dá. com a Jory, aí some de novo, Sim. porque voltar não pode. Oh, isso seria maravilhoso. Bom, vamos lá. Neste episódio fica meio que subentendido que a regeneração, que não é regeneração ainda, Renovação. a renovação, tem a ver com a TARDIS. Né? Não é que não é dito de forma explícita, né? Ele fala assim, olha, Não é explícito. estava seguro na tarde, isso aconteceu. Será que tem a ver, gente? Não sei. Inclusive, ecoando aí o que o Hartnell fala lá no último episódio, que ele fala assim, eu preciso ir pra TARDIS. Como quem quer dizer, eu tô sentindo que eu vou regenerar, deixa eu correr pra lá, porque senão fudeu. Mas quando a gente coloca aí em perspectiva, a gente conta nos dedos os doutores que não regeneraram dentro da É tarde. isso que eu ia falar. Porque ó, Eu todos lembro da do classe... sétimo. O sétimo pro oitavo regenera no necrotério lá, né? Porque ele morre, entre aspas, na mesa de cirurgia. Ele tá todo anestesiado, todo zoado, a regeneração demora pra caramba, ele regenera no freezer. Sim. Aí a gente tem o oitavo pro guerreiro é em carne, não é Sim. da TARDIS. O guerreiro pro 9 é na TARDIS, o 9 pro 10 é na TARDIS, o 10 pro 11 é na TARDIS, o 11 pro 12 é na TARDIS, o 12 pro 13 é na TARDIS também. É sim. sempre na Ou TARDIS. seja, né? E o arco Castrovalva, né? Lá do quinto doutor, diz que a TARDIS ajuda a combater os efeitos colaterais da regeneração. Então ela meio que solta uma energia que dá uma amenizada nos efeitos. Mas depois te cospe pra fora. Lógico. Mas sabe como eu entendo isso? Esse Coitada lance de, da Jodie. eu tenho que correr pra Caiu da TARDIS. terra. Caiu e não aconteceu nada, né? Caiu, opa, deu nada, só bateu a poeira, né? Pois é, né? Mas cada curva Deixa é pra de um lá. jeito, cara. É porque ainda tem energia de regeneração. É verdade, é verdade. Mas esse lance dele, eu preciso ir pra trás correndo, eu sempre entendi, claro, isso não tá em pedra, né? Isso a BBC nunca falou. Eu que entendo assim, eu preciso ir pra TARDIS porque eu sei que lá eu tô seguro. Se eu regenero aqui, vai que alguém vê e tenta me dissecar. É uma parada assim, sabe? eu vou pra minha casa. lógico, Quando você tá lógico. doente, você quer ficar em casa, bicho. Eu quero ir pra minha casa. E eu acho que tem uma coisa também que a gente viu, principalmente isso mais na série moderna, que ele solta uma quantidade de energia gigante e meio que destrói tudo. Eu acho que ele vai pra TARDIS que é tipo assim, é um ambiente que eu sei que eu posso destruir, que ele vai se reconstruir e eu não vou machucar ninguém. Eu acho que tem esses elementos todos Sim. aí, com certeza. Então vamos falar um pouquinho aí do visual. Essa parte é muito engraçada. E também, assim, de como, né, o Troughton queria construir o doutor dele. Porque ele teve várias ideias. Ele queria ser, tipo, um gênio, né? Porque o lance é assim, o personagem do doutor, ele acho que é, de longe, o personagem da cultura pop mais autoral de todos. Porque quando você é o ator, tirando com o seu Colin Baker, coitado, você tem a galera da BBC querendo te sacanear, você escolhe o jeito que você se veste, você escolhe tudo. É verdade. Né? E com o Troughton não foi diferente, né? Ele chegou assim e falou, eu quero fazer o seguinte, eu quero ser... É pra mudar? Tem que ser diferente do Bill Hartnell. Beleza. Então foi o seguinte, eu quero ser tipo um gênio da lâmpada. Eu vou pintar minha cara de marrom, eu vou botar uns brincos, tá tudo um errado. turbante, Nossa, e eu vou andar com aquelas calças de Aladdin. O turbante foi citado, foi considerado. Desespero. Ainda bem que isso não deu certo. Porém, gente. ele usa o turbante. Porque o segundo Depois. doutor é viciado em chapéu, então ele vai ter vários chapéus Não, sim. malucos. Mas não é Turbante, sempre. Tudo bem, sabe? Agora, O blackface, blackface. ainda bem que não aconteceu. Ainda bem. Aí teve uma outra ideia que ele queria se vestir como um político da era vitoriana, que é o William Gladstone. Na verdade, é uma roupa vitoriana bem comum, masculina. Que parecia muito com a do primeiro, inclusive. Mais parecida com a do primeiro. E pra você ver como ele queria emplacar visuais diferentes, quando ele foi ali bater papo com Com o Sidney Sidney Newman? Newman. Não, então, essas ideias eram pré-Sidney Newman. Mas quando ele foi, tipo, primeira reunião com o meu chefe novo, ele não foi, tipo, de camiseta e jeans. Ele foi vestido, tipo, como um almirante
vitoriano, sabe? Com aquela roupa com Capitão a vassoura. de navio. Capitão de navio com aquela vassourinha no ombro, Sim. sabe? Ele foi assim, falou, e aí, o que você acha? Aí ele fala, não. Aí, então eu já sei. Se não for assim, que será que deu ser tipo um gênio da lâmpada? Então, vamos partir, vamos pro Charlie Chaplin, pra você não pirar muito? Obrigado, Sidney Newman. Foi o Newman. Obrigado. O Newman falou assim, O Newman então, salvou o Blackface no que Dr. Who, tal cara. você ser um Cosmic Hobo? Pra você ver como o Newman ainda tava muito no controle ali das coisas. sim. Né? Apesar da Verity ter saído e tudo mais, o Newman ainda tava na BBC, então ele ainda tinha algum controle sobre a série. Ah, claro. Então, acho que até ele sugeriu, por conta da diferenciação com o Hartnell, pra ele ser um Cosmic Hobo. E dado o momento também foi considerada uma peruquinha do Harpo Marx. Que pra quem não sabe, é um cabelo igual do Colin Baker. Que é um cabelo Isso, cacheado loiro loiro. cacheado, exatamente. Foi descartado também. Se não Mas o dá, é a lance... peruca que o McCoy usa na cena de regeneração dele. É Se aquela duvidar, peruca que tava é lá a guardada. mesma, exatamente. E o lance é que o Troughton, ele era um ator que gostava muito dessa coisa da caracterização do vestuário. É teatro, né? Ele era muito teatral. Então ele tinha todas essas ideias e na época fazer um blackface era normal. Não, na época era super aceito. Era super- teatral. Sim, era era teatral. comum. Tanto que a gente vai Exatamente. ver, vocês estão no quarto doutor já, né? Sim. Isso. Vai ter um episódio que chama The Talons of Wing Chang, que o vilão é um chinês e é claramente um inglês fazendo yellow face, tipo, com olho puxado, bigode fininho e ele é Eu acho que a gente o já chinês viu. maligno. Sabe a Globo? Eu acho que a gente não passou por isso. Eu acho que a não. gente passou. É o que tem o Porque a tem o BBC puppet fez diabólico. isso nos anos 70. A Globo fez isso ano passado. Pois é. Exatamente. Então, assim, realmente, era um outro exemplo. Se ele aparecesse com a cara marrom, ninguém ia chegar e fazer um levante na BBC em Londres, tipo, não, é um desrespeito. Ninguém, Mas ia tirar um pouco do meu amor por ele. Ah, não, com certeza. Ia tirar bastante. Eu acredito. Não estaremos aqui gravando. Exato. esse Eu episódio queria hoje. muito ver, não isso em si, eu não queria ver o Blackface no Dr. Who, óbvio, mas eu queria muito ver, sei lá, algum quadrinho fazendo alguma brincadeira, tipo, realidades paralelas, onde o segundo é um gênio. Tipo, e aí, óbvio, como o desenho não existe Blackface, você faz, tipo, um outro doutor que é negro e veste de gênio. Isso. Idris, pega essa ideia. Ai, Idris Elba, mas Ai, o Idris, meus o Idris Elba é muito corações. parrudo, ele é um gênio meio Ué, Shaq, né? ele ia ser maravilhoso. Ele é tipo o Shazam do Shaquille O'Neal, né? Fora que a gente ia ter a oportunidade de ver o Idris Elba sem camisa durante um bom tempo, porque ele usava aquele É coletinho. coletinho de Aladdin, exatamente. eu nem ia Só a favor reclamar. dessa ideia. Ah, não, mas se o Idris Elba virar doutor, eu quero ele com a roupa que ele usa em Luther. Aquela Vou roupa mandar é um muito e-mail doutor. pra BBC. Ah, mas mais do que a gente já manda já pedindo. B@BC. arroba ponto. Nem vamos entrar nessa de quem eu quero que seja doutor, porque Tem tempo que a gente não faz essa pauta, a gente tem que refazer com vamos vocês. refazer. Sim. Vamos refazer. Lista atualizada. Jamila Jamil. Enfim, Sim, gente, vamos voltar pra Power of the Daleks. Imagina a Jamila enfrentando os Daleks. Vamos voltar. Gente, eu já quero isso. Sim. Quero muito. A gente fez curiosidade com pensem que o Troughton podia estar com blackface vestido de gênio Ou com uma peruca de Colin ou com uma Baker. peruca de Colin Baker de Isso. Rafa Max, né? Ainda bem Exatamente. que deu tudo certo, né? Que bom. No fim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Doctor Who é aquela série que tem tudo para dar errado. É assim, sempre é feito de qualquer jeito e no final eles transformam o limão numa limonada, né? Sim. Tipo, não tem budget, faz desse jeito e vira um negócio que estabelece na série. Tem que trocar o ator, cria todo um processo que vira uma marca na série. Não sabe como vai fazer, e aí faz, tipo, em cima da hora e fica mal bem feito, entendeu? Eu acho muito legal. Nenhuma série pode falar isso como nossa querida série é. Pois bem, hora das notas, hora da primeira nota de Hartnell Whittaker para a Era Troughton, cara. Esse é um momento, assim, vocês estão vendo histórias formar, porque Me sinto privilegiado, inclusive. já somos nós tendo vocês aqui. Então, já que estamos com a bola já com vocês, Telo, por favor, sua nota de Hartnell a Whittaker para The Power of the Daleks. Tá, vamos lá. Eu acho que, assim, a história do arco, ela não é tão legal assim. Ela é meio Básica. meio básica, assim. Mas tem umas coisas interessantes. É legal ter a animação. Não ser obrigado a ajuda. assistir as fotos das recons. E eu acho que, assim, o começo do Troughton, ele já começa muito bem. Eu acho que ele engrena a personalidade que ele vai dar pro doutor o tempo todo, Sim. muito antes do que o Hartnell. Eu acho Sim. que o Hartnell demora pra engrenar, pra você perceber quem ele é. Ele vai mudando muito, e nem é culpa dele, né? A série tava começando. Então, só pelo fato de ser a primeira do Troughton, ele ser meu preferido, eu vou dar... Não vou dar Troughton, porque, né, seria uma nota muito baixa, mas eu vou dar a nota do meu segundo doutor favorito,
que é o Capaldi, então um 12. Olha só, um 12 pra Power of the Daleks, uma nota justíssima. Rodrigo, Tá muito boa. mesma pergunta. Bom, eu vou desconsiderar o fato que é recon, etc, etc. Eu vou me focar só na história mesmo. No desenvolvimento o novo desenvolvimento de personagem, digamos assim. E o fato de ter Daleks, né, gente? Isso sempre é um plus. Sim. Só que Sempre eu um plus a não, mais. eu não vou ser tão generoso quanto o Telo, porque eu acho que as coisas melhoram muito Ah, sim. daí pra frente. Que entra o Jamie. É verdade. Verdade. Entre outras várias coisas. E a Saiu Zoe. bem. Entra a Zoe, é verdade. Entre, Saiu bem. entre várias coisas que vão acontecer, realmente a entrada do Jamie e da Zoe com certeza ajudam bastante. Então, como vai tudo muito melhorar bastante daqui pra frente, eu vou dar um Eccleston. Um 9 de 13. Não, é uma nota baixa, não é. Uma nota boa. É um Capaldi, não é? Não é um 12. Não, mas é justo. Mas eu entendo o seu ponto. É difícil dar uma nota tão alta, sabendo que vai vir muita coisa legal pra frente, Sim, né, cara? Exatamente. Thaís, Hartnell Whittaker, Power of the Daleks. Eu vou dar uma nota diferente dos dois. Olha aí. Mas tá mais próxima do Telo, que é o Matt Smith. Olha aí. É o Matt Smith. Cara, diferente do que você falou, Telo, você achou que a história é básica, né? Yo Basic. E a Basic. Eu gostei da história, sabe? Eu Você acho não que. gostou? Não, eu você gostei. gostou? Eu gostei muito. Eu achei muito crítica social foda. Tipo, de verdade. Não, é uma história atual, gente. É uma Crítica história social atual. foda of the Daleks, né? Você vê que eu tenho. Exato! Esse é o nome do arco. No meu coração. The crítica social Porque foda of você the Daleks. Podia ter vê. um Dalek marxista, né? Essa é Putz. maravilhosa. É porque é que é MPB. Ia Mas ele é gostar. vermelho e ao invés dele ter um desentupidor e um batedor, é uma foice e um martelo. né? Olha só! Caraca. Ilustrações essa disso. Cadê os ilustradores de plantão? Façam isso. Por favor. Não, de verdade. Eu gostei muito da história. Sim. Eu gostei de que os militares, ou o militar ali, tá querendo o tempo todo tomar o poder. É. E ele fala que agora eu que sou o governador. Tipo, que isso, sabe? De novo, arco com Dalek. Eu amo os Daleks. Eu amo muito. Eu não tava gritando aqui? Tá mesmo. Eu tava gritando no A Thaís já sofá. tem faniquito. Eu Tem uma amo hora- Dalek. Tem uma hora que quando tem o Levante, né, que vai mostrando 1 trilhão de Daleks, eles ficam gritando de uníssono, né? Somos os Daleks, vamos Nossa, destruir. é maravilhosa essa A Thaís cena. estava em pé no sofá, gritando, literalmente. Isso! Bradando com o Exatamente. Ela braço falou, aqui. É isso que eu gosto! É Dalek que mata geral, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que isso, cara? É maravilhoso. E na hora que, no finalzinho, ele levanta o olhinho, mano, gritaria! verdade. Nossa, maravilhoso. Sim, fim de Copa. Então, assim, Matt Smith, e só porque eu também sinto que o Troughton ainda vai ter mais momentos Sim. Grandiosos. E também por conta dos Companions. Eu acho que vai ter Companions mais legais vindo aí. Eu ainda tô com saudade do Steven. Ah, sim. E de Hartnell, claro. Então, Matt Smith é justíssimo. E finalmente, nosso host, Fred Pavão, sua nota pra The Power of the Daleks. Então, olha que experiência diferente que eu tive com esse arco. Porque esse arco, vocês bem sabem que eu assisti a série Classe há um bom tempo, eu assisti ele na época que não tinha a Recon animada dele. Tinha só as fotos zoadas. E aí o que acontece? Eu vi esse arco a primeira vez com foto e texto e é uma bosta. Deus como do céu. toda Guerreirinho, Recon. Exato. guerreirinho. E na minha memória, pelo que eu lembrava do arco e pelo que eu fui ler e tudo mais, a nota era até um pouco mais baixa. Porque é justamente o que eu tinha falado. É um arco que tem tanta cena de ação que você não vê cartonota. Sim. Então assim, a minha nota ia aí entre um 9, eu acho que ia chegar no máximo aí um 10, um 10,5. Mas vendo, pela primeira vez eu vi em movimento as coisas na animação. E eu vou te falar, até que é boazinha a animação. Então eu subi a minha nota. Sempre como eu fico por último, minha nota sempre repete de alguém. Então, sim, a minha nota é um Matt Smith aí, de Whittaker, é um 11 de 13 para Power of the Daleks, que dá um total de 43, que dá 10,75, é uma mãozinha. A gente tem aí uma mãozinha Arrasou. de Whittaker. Mãozinha. É uma mãozinha já com a Rose Já ali. depois. É uma mãozinha já constituindo família com a Rose Já na Terra teve 3 Paralela. filhos com a Rose. Porque a gente sabe que o mãozinho é o Tennant gosta de fazer Tennant filho, gosta de né? fazer filho. Então ele já tem a prole dele lá na Terra do Pete, né? Então é um 10,75, é uma mãozinha de Whittaker para The Power of the Daleks. Eu acho que é nada mais justo para um começo Tá do tão bom, justo, né, tá cara? justo. Eu gostei muito desse começo. O começo com o Dalek é uma coisa que a gente quase não vê.
né, cara? É raro mesmo. Se é bem que raro. viu, agora eu não consigo puxar da cabeça se a gente viu. De cabeça eu não consigo lembrar, mas ele foi o primeiro, isso que importa. Isso é o que importa. É legal porque ele é o segundo doutor, mas ele é o primeiro em várias coisas, né? Porque, e é um peso que o Troughton ele sempre vai carregar, né, cara? Ninguém pode tirar isso dele. Ele foi o primeiro a ter que calçar o sapato dos outros, né, cara? E segurou Só muito bem. ele sabe, calçou né, muito bem. gente? Só ele sabe que ele Soube, passou, né? Soube de ter que substituir alguém, né? E eu fico pensando assim, obviamente eles não tinham internet e fandom chato como tem hoje, mas ele deve ter sofrido um hate gigante Sim. das pessoas do tipo, quem é esse cara? Por que ele tá substituindo Vai, o meu doutor? morreu o Dr. Who. Aí acabou pra mim. Acabou com a minha infância. Morreu o Dr. Who, já foi bom. Hoje em dia é uma porcaria politicamente correta, fazendo Crítica social, foda com Dalek. Agora vem me dizer que os militares estão errados e ainda tira o meu velho. Só porque os caras se vestem que nem nazista, vai dizer que os caras estão errados. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Volta Tosh Wiles, cara. Volta a tocha. Meu Deus do céu. Não volta não, Cara, pelo amor de Deus. Estamos aí entrando em uma das eras mais legais do Dr. Who. Toda a era do Dr. Who é legal. É mesmo. Mas ver o começo de uma nova era e estar aqui revisando com vocês essa nova era, tanto aqui na hora da gravação, nossos amigos aqui, quanto com vocês aí em casa, é sempre legal. Eu me sinto muito feliz de a gente estar entrando em mais um pedaço do Dr. Who aqui nos reviews. Com certeza. Com certeza. E claro, como vocês viram, tivemos várias opiniões aqui próximas, mas com pontos diferentes, né, cara? Então, queremos saber também a opinião de vocês sobre The Power of the Daleks, aí o começo da Era Troughton, o primeiro arco do segundo doutor. E para isso você manda pro nosso e-mail, que é o podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também as redes sociais onde você acha a gente aí pela internet, você acha a gente no Facebook, no Instagram e no Pássaro. É o Pássaro de Vulcan. Ele vem voando, pousa ali na carcaça morta que não tá morta do Dalek, que é o nosso Twitter, que é o Dr. Who Brasil. Tudo que eu falei aí, todas as redes sociais são Dr. Who Brasil, lembrando... Eles estão rindo aqui. Eles estão rindo, sim. Eu vou rir também, porque toda vez eu quero rir, não consigo, Pode rir, não pô. posso. É que o momento do pássaro é o total Gente, improviso. vocês não têm noção. Desce uma pessoa dentro do Fred e sai, só sai. O Exatamente. cérebro vai falando e o cérebro vai fazendo as palavras, eu vou só cuspindo ela. Exatamente. Mas é justamente isso, cara. Essas 3 redes sociais você acha a gente como Dr. Who Brasil. Lembrando que o Instagram está muito perto, cara. A gente tá a menos de... A gente tá falta acho que 400 e pouco, 300 e pouco pra gente chegar Tá próximo. em 10 mil e chegando a gente próximo. habilita o swipe e quando habilitar fica muito mais fácil passar tudo pra vocês. Yes. Então, se você conhece algum amigo que não segue a gente no Instagram, manda pra ele. Sempre bom você estar ali seguindo a gente pra bater aquele papo, trocar aquela ideia. E hoje, né, como estamos com convidados aqui de um outro podcast, que é um podcast irmão do WRCast, Com né? certeza. A gente já participa lá há muito tempo, tem coisas que eles se inspiraram na gente, tem coisa que a gente se inspirou neles. É verdade. Então, A gente roubou o sistema de notas. não roubou, você se Não. Foi uma homenagem. foi uma adaptação, tá certo, né? Quando é em família não é roubo, é só replacement da coisa. Então façam aí o jabá de vocês, contem pra galera como eles acham o The Library is Open por aí. Bom, gente, o The Library is Open, que é um podcast LGBT, focado em cultura, entretenimento, notícias, política e também em RuPaul's Drag Race, né? A gente faz reviews das temporadas de RuPaul's Drag Race. Nós transmitimos ao vivo por uma rádio online, que é a Rádio Sens. O endereço do site é senscast.org. A gente transmite ao vivo toda segunda às 21h. E aí depois no dia seguinte fica disponível também em feed, Spotify, iTunes, etc. Então você também pode assinar, não é só a transmissão ao vivo, né? E nós temos o nosso site, que é o thelibrariesopen.com.br. E o Tela vai falar o resto das redes, que eu não sei. E também que nós temos um outro podcast que você esqueceu, que é o nosso podcast de notícias, que também sai na Não segunda-feira. esqueci, eu deixei para você falar. Levantou a bola pra voltar. Que sai também na segunda-feira, só que de manhã, logo cedinho, pra você sair de casa já bem informado. Sim. Que é o Notícias Quebrando. Que a gente fala notícias do que aconteceu na semana no mundo, no Brasil, sobre principalmente o enfoque da nossa comunidade LGBT e também dá umas diquinhas culturais, fala algumas coisas ali sobre o que tá acontecendo no Brasil, né, gente? Então, Funciona pra aliados também, eu escuto Notícias Quebrando, é sempre bom pra me Exato. informar o que tá acontecendo. É melhor do que o jornal. é um pouco desesperador às vezes, É. porque a gente tá no Brasil, mas assim, enfim. Manicômio Brasil S.A. A gente tem inclusive uma seção dentro do Notícias Quebrando, que é o Manicômio Brasil S.A., onde comentamos o que está acontecendo no Brasil. Então Nesse vocês podem círculo ter que uma nós noção. moramos. E o Rodrigo falou das redes sociais. No Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast.
TLIO Podcast. Sim, vocês sigam eles lá, porque é sempre legal ficar informado aí dessa... RuPaul's é uma série muito legal também, tem esses altos e baixos, né? A gente sempre fala sobre isso. Vira e meia que a gente aparece lá pra bater um papo com É eles. verdade, Sim. gente. Procurem lá os episódios que a Thaís e o Fred participaram. Tem uns 4 ou 5 já, se bobear. Por aí. Não, acho que são uns 2 ou 3. Não, tem mais, Tem tem mais, mais, menino! tem mais já. Arrasou! E que mostra aí como os dois podcasts são parecidos. Que outros podcasts vocês conhecem que dão material pra vocês 2 vezes na semana? Porque o The verdade. Libraries É Open, verdade. É verdade. 2 podcasts na semana. O DWRcast, 2 podcasts na semana. E os 2 podcasts estão com campanhas aonde? No Apoia-se! Lá no Apoia-se. Inclusive, se você é uma pessoa que escuta o podcast até o final, que bom, porque ele é feito pra vocês escutarem até o finalzinho mesmo, porque às vezes tem coisa depois. Vocês escutam lá os nomes de Telo e Rodrigo como nossos apoiadores. E eles estão com uma campanha no Apoia-se também. Então, por favor, um de vocês, lembra, galera. Nós também temos a campanha no apoia.se/The Libraries Open. Inclusive, se vocês ouvirem também o nosso episódio até o final, vocês vão ouvir também os nomes de Thaís e Fred. Sim, nós Também são apoiamos, nossos cara. apoiadores. A podosfera ela se apoia, isso que é importante. Com certeza. Isso que é família, gente. Exatamente. Isso! E que você for também ali no apoia.se/Libraries Open, vá também no apoia.se/Dr. Brasil e considere se tornar nosso apoiador. Isso é sempre muito bacana. E depois você tem o seu nominho lido aqui no final do podcast. Lembrando que se você não assina a gente nos nossos feeds por aí, sempre importante, vocês sabem bem, RSS para assinar no seu agregador favorito, tem Google Podcast, tem iTunes para quem usa coisa da maçã, e também tem o Spotify que a gente gosta bastante, compartilhe por lá com a capinha, bonitinho, espalhe a palavra do Dr. Who pros seus amigos para fazer a série crescer. É isso aí! Sim, e por hoje é só, muito obrigado por estarem aqui revisando mais esse arco com a gente. Hoje, sexta-feira, Podcast Friday, como vocês sabem, dia de série clássica. Na terça, a gente está de volta aí, já com série moderna, cara. Estamos aí de volta já com o primeiro episódio da Marta, cara. Smith and Jones. Sim. Gente, eu só queria agradecer muito, porque é sempre uma delícia estar aqui com vocês. Ah, é ótimo estar com vocês. A gente ama. É a primeira vez que a gente vem pra fazer review. É verdade. De É Dr. verdade, Who, né? A gente sempre tá falando dessa coisa. A gente sempre Sim. falou de outros temas. Então, obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos. A gente que agradece a presença de vocês. Minhas companhias das tardes de terça e sexta. E se quiserem chamar a gente de novo pra falar de War Games, estamos aí. Sim! Então aqui vocês estão ouvindo, vocês são provas, todos vocês estão ouvindo a gente. No finale da Era Troughton, Sim! Telo Rodrigues estão aqui de volta para revisar The War Games, que é um arcão. E se pá, Enemy of the World também, que é um arco maravilhoso. Gosto. Maravilhoso. Só não chama a gente pro episódio do metrô. Ah, Eu ok. odeio o episódio Nossa, o do metrô. episódio do Mas o metrô. metrô tem o Vocês tem vão o brigadeiro chegar que não é lá. brigadeiro. É a ainda. única coisa que tem de boa nesse episódio, realmente, é a primeira aparição do brigadeiro. Que não é brigadeiro ainda. Que É. Mas ainda não é nossa brigadeiro. senhora, gente. Então é isso, ó. Minimamente. Nossa Senhora de Galifrey! Minimamente em Enemy of the World e War Games vocês terão nós 4 aqui revisando Era Troughton. É isso? Muito obrigado por estar aqui revisando com a gente mais uma vez. Até terça-feira. Aquele abraço e falou! Falou! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.